Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Usando o sistema para evitar finais trágicos. Parte 23. Capítulo 271. Minami sempre se considerou um homem com autocontrole excepcional, pelo menos entre os homens. Afinal, ele havia se deparado com inúmeras garotas bonitas ao seu redor. No entanto, ele nunca perdeu o controle nem agiu por impulso com nenhuma delas. Só isso já era uma façanha bastante admirável. Mas agora, apoiado na borda da banheira, ele encarou a garota à sua frente. Através do fino véu de vapor, sua figura suave e delicada deveria estar vagamente escondida. Ainda, graças à excelente ventilação do luxuoso banheiro de Shinjo, Minami conseguia ver tudo claramente. O que você está tentando fazer, Akane? Sua voz era calma, direto ao ponto. Claramente, ela não esperava que ele perguntasse tão diretamente. Sem nada para cobrir o corpo, o rosto de Akane ficou ainda mais vermelho. Seus olhos vermelho escuros brilhavam, como se estivessem cheios de gotículas de água nebulosas. Ela abriu a boca, claramente querendo dizer algo. Ainda, assim que as palavras chegaram à ponta da sua língua, ela os conteve. Nenhum som foi emitido. Vê-la assim, Minami soltou um pequeno suspiro. Ele já tinha uma ideia aproximada do que ela estava pensando. Mas, algumas coisas ainda precisavam ser ditas. Akane, você deveria se acalmar primeiro. Sua voz era firme. Mesmo que façamos algo agora, Mirai não vai voltar. Sim, Minami sabia. O motivo pelo qual Akane se mostrou tão atrevida de repente esta noite foi por causa da partida de Mirai. A filha deles, vinda do futuro, desapareceu repentinamente, deixando para trás a garota que mal havia se acostumado com a presença dela, sentindo um vazio interior completo. Então, dominado pela emoção, ela agiu por impulso. No entanto, isso é apenas um momento de impulso emocional. O tom de voz de Minami permaneceu calmo. Acho que você deveria pensar bem no que está fazendo. Suas palavras firmes. Ainda, Akane virou a cabeça repentinamente. Eu não ligo. Ela bufou com as bochechas estufadas de frustração. E além disso, não somos um casal. Não é perfeitamente normal que os casais façam essas coisas. Sua expressão era séria. Seu tom era firme, como se ela absolutamente não fosse recuar esta noite. Ao ver isso, Minami manteve a calma. Então, você está pronto? Claro que estou pronto. A voz de Akane estava carregada de frustração. Aliás, o que você acha que se passava pela minha cabeça quando entrei nesta banheira? Ela cruzou os braços sobre o peito enquanto estufava o peito. Minami, pare de me tratar como uma criança, está bem? Ela olhou-o diretamente nos olhos, sem a menor hesitação. Ao ver isso, Minami simplesmente assentiu com a cabeça. É assim mesmo. Então, ele se inclinou para mais perto em silêncio. Kugi, a garota que momentos atrás estava agindo com tanta ousadia, agora recuou ligeiramente. Você não disse que estava pronto? Sua pergunta calma fez Akane congelar. Um instante depois, ela recorreu à arma suprema de todas as garotas fofas. Não me importo, não me importo, não me importo. Splash. Seus braços pálidos batiam na água criando ondas, como uma criança fazendo birra. Hoje à noite temos que fazer isso. Seu rosto estava completamente vermelho enquanto ela gritava com ele. Eu quero fazer isso com você, Minami-kun. Estou pronto. Sua determinação feroz estava estampada em seu rosto. Vê-la assim. Minami soltou um pequeno suspiro. Tem certeza de que está pronto? Claro. Akane afundou metade do rosto na água com a voz abafada. Estou completamente pronta. Nem mesmo Minami-kun pode me impedir. Suas últimas palavras foram interrompidas. Por quê? Minami a beijou de repente e a puxou para seus braços. Seu peito macio, pressionado firmemente contra ele. O corpo inteiro de Akane congelou. Suas mãos se debatiam contra a água, o fogo da rebeldia brilhando em seus olhos. Rapidamente se transformou em pânico. Por quê? Minami, ele até usou a língua. A mente de Akane ficou completamente em branco. Em comparação com ela, a experiência dele estava em um nível completamente diferente. Apenas com um simples beijo, ela sentia como se estivesse sufocando. Ela estava com tontura. Seu corpo estava fraco. Isso durou 20 segundos completos. Finalmente, seus lábios se entreabriram. PFFT. Akane olhou para ele com os olhos arregalados, o rosto completamente vermelho. Que diabos é isso, Minami-kun? Sua voz era ao mesmo tempo tímida e furiosa. Não foi você quem disse que estava pronto? Minami não recuou. Ele até se inclinou para mais perto. A uma distância tão curta. Através da fina névoa de vapor, Akane podia ver claramente seus cabelos negros e molhados, seus profundos olhos negros, e abaixo disso, suas clavículas proeminentes e peito tonificado. Um rubor espalhou-se por seu rosto. Instintivamente ela quis se afastar, mas Minami segurou delicadamente o queixo dela, impedindo-a de desviar o olhar. Seus olhos vermelhos brilhantes vacilaram, meio aberto, meio fechado, envergonhada demais para encará-lo. E vendo isso, Minami deu um sorriso irônico. Afinal, não estavam tão preparados assim, né? Ela abriu a boca, mas as palavras nunca saíram. Ao ver isso, Minami soltou outro suspiro. Talvez ele tenha sido muito condescendente com essas garotas. Primeiro Goto-san, então Yamada-san, agora Shinjo-san também? Akane. Ele estendeu a mão e colocou os cabelos molhados atrás da orelha. Seu tom era sério. Eu sou um homem. Todos os dias eu me contenho para não me declarar para vocês, meninas. Sua respiração roçou em sua orelha. Neste momento, está me custando muito manter o controle. Sua mão baixou ligeiramente e deu leves tapinhas em sua bunda macia e redonda. Então, se você não estiver realmente pronto. Sua voz baixou. Pare de brincar com fogo, Akane. Um silêncio se instalou entre eles. Minami suspirou internamente.
Como ele deveria dizer isso? A sensação foi realmente muito boa. Mas mesmo assim, olhando para Akane, que agora estava em silêncio, Minami soltou outro suspiro. Mesmo tendo acabado de dizer um monte de coisas razoáveis, o fato é que ela o havia desconcertado completamente com suas provocações repentinas. E agora ele tinha um problema completamente diferente para resolver. O problema era, agora que ela o tinha deixado todo agitado, ele teria muita dificuldade para se acalmar. Pensando nisso, Minami levantou-se lentamente da banheira, com a intenção de se secar e se vestir. Mas antes que ele pudesse se endireitar completamente, um leve puxão agarrou sua palma. Minami virou a cabeça, surpreso. Foi então que ele percebeu, em algum momento, sem se dar conta. Akane segurou a mão dele. Seu rosto estava meio submerso na água morna e ondulante, seus olhos carmesins fixos nele. Seus dedos pálidos apertavam os dele com delicadeza, mas firmeza. Akane. Minami suspirou, sentindo-se um pouco impotente. Ele estava prestes a dizer algo para a garota teimosa à sua frente. Mas no segundo seguinte, agora estou realmente pronto, Minami-kun. Uma voz suave soou. No banheiro vazio, a sensação era de uma clareza incomum. Havia uma determinação inconfundível em seu tom de voz, tanta que nem mesmo Minami conseguiu ignorá-la. Ele podia sentir. Isto era diferente de antes. Minami interrompeu o movimento e se levantou. Em vez disso, ele voltou a mergulhar na água. Seu olhar gentil encontrou o dela. Tem certeza? Ele perguntou. Sim, sem hesitação. Um aceno firme de cabeça. Ao mesmo tempo, a garota estendeu a mão e envolveu Minami em um abraço suave e deliberado. Eles permaneceram na banheira por mais alguns minutos antes de saírem juntos. Minami não tinha o hábito de carregar proteção consigo, então planejou sair e comprar algumas na loja de conveniência mais próxima. Mas antes que ele pudesse dar um passo completo, a garota de cabelos macios cor de lilás puxou a mão dele. Suas bochechas estavam coradas enquanto ela apontava para o bolso da camisa. Minami compreendeu no instante em que viu o gesto dela. Ele lembrou de como, mais cedo naquela noite, quando estavam comprando pijamas, ela entrou em uma loja de conveniência. Naquele momento, ela havia mencionado que precisava comprar algo, mas quando saiu, suas mãos estavam vazias. Ele presumiu que ela tivesse comprado algo pessoal, talvez produtos de higiene feminina, então não questionou. Mas agora ele percebeu. Ela comprou aquilo em vez disso. Minami ficou genuinamente surpresa. Akane não era do tipo que falava muito, mas sempre se sentia insegura em relação a coisas assim. Para ela entrar numa loja sozinha e comprar algo assim, ela deve ter ficado extremamente envergonhada. E no entanto, ela o fez mesmo assim. Minami conseguia ver sua pequena, mas inegável determinação. Ao perceber isso, ele não hesitou mais. Ele pegou o que ela havia preparado e ajustou a iluminação do quarto para criar uma atmosfera mais adequada. O que aconteceu a seguir foi perfeitamente natural. Distante, a Baía de Tóquio refletia o brilho cintilante da Ponte Rainbow. Sob as luzes da noite, toda a ponte cintilava na superfície da água. Cerca de 2 horas depois, Akane apoiou a cabeça no braço de Minami. Minami-kun. Sua franja úmida, ainda brilhando de suor, grudava levemente em sua testa enquanto ela o chamava baixinho. Minami virou a cabeça e respondeu. Vendo que ele respondeu, um sorriso radiante surgiu nos lábios de Akane. Ela se encolheu um pouco, aproximando-se mais dele, e sussurrou seu nome novamente. Minami-kun. Minami-kun. Ela murmurou. Minami respondeu em tom suave. Minami-kun. Dessa vez, ela prolongou o som. Em resposta, Minami estendeu a mão e acariciou suavemente seus cabelos. Minami-kun. Diga-me, quando você acha que Mirai vai nascer? Aconchegando-se contra o peito dele, ela fez a pergunta. Se você quer uma data exata, deve ser 6 de maio de 2031. Minami se lembrava disso claramente. Todas as vezes que ele simulou o futuro, aquela data permaneceu inalterada. O nascimento de sua filha foi um momento importante. Como pai, ele jamais poderia esquecer. Entendo. 2031, em mais 8 anos. Seus olhos carmesins piscaram, atordoados por pensamentos. 8 anos se passaram até que pudessem reencontrar Shoji Mirai. Um leve toque de saudade brilhou em seu olhar, mas logo ela se animou novamente. 8 anos, não foi muito tempo. Conclusão do ensino médio. Depois a universidade. E depois de se formar, ela se casaria com Minami. Era só isso. 8 anos, passariam num instante. Pensando nisso, Akane virou a cabeça para olhar para Minami mais uma vez. Minami-kun, em seguida você vai salvar aquela garota chamada Satou, certo? Sim. Minami não tinha intenção de esconder isso dela. Ele assentiu com naturalidade. Eu vejo. Akane envolveu Minami em seus braços, pressionando a testa contra o peito dele enquanto falava em voz baixa. Mas, eu realmente não quero que você vá salvá-la. Isso mesmo. Akane, além de sua beleza e excelentes notas, era apenas uma garota comum. Ela já havia aceitado compartilhar o amor de Minami com a banda Likureko e com Ryufutaba. Por isso, ela não queria que ele se envolvesse com alguém tão mentalmente estável quanto Matsuzaka Sato. Ela não era uma santa. Ela era simplesmente uma garota. E isso era um egoísmo completamente normal, muito humano. Mas, mesmo que eu não queira, eu não vou te impedir, Minami-kun. Akane ergueu ligeiramente a cabeça, um pequeno sorriso se formando em seus lábios. Por quê? Esse também é o desejo da nossa filha. Antes de Mirai partir, ela havia pedido a Minami que ajudasse a salvar Matsuzaka Satou e seu filho. Foi o seu último pedido. Então Akane não teve escolha a não ser apoiá-lo. Sinto muito, Akane. Minami acariciou a testa e murmurou um pedido de desculpas. Ele havia hesitado antes, incerto se deveria estender a mão a Matsuzaka Satou. Mas depois de testemunhar a infância trágica de sua filha, Matsuzaka Shio,
Qualquer hesitação que ainda restasse em seu coração havia desaparecido, e ainda mais depois que a própria Mirai expressou seu desejo. Essa hesitação desapareceu completamente. Não diga desculpe. Diga obrigado. Akane deu uma risada suave. Pedir desculpas faz tudo parecer tão triste, não seria melhor simplesmente dizer obrigado? Isso deixa as pessoas mais felizes. E, ela prolongou ligeiramente as palavras, em vez de dizer me desculpe. Minamiko, por que não tomamos outro banho juntos? Akane piscou seus olhos brilhantes e radiantes para Minami. Meu corpo todo está pegajoso. Não tem como eu dormir assim. Ela até fez beicinho, expressando claramente sua insatisfação. A culpa é toda sua, Minamiko. Minhas costas doem, minha cintura está dolorida e agora não tenho mais forças. Como castigo, você vai ter que me ajudar a tomar banho. Enquanto falava, Akane estendeu as duas mãos em direção a ele. Minami, achando graça, simplesmente sorriu e acenou com a cabeça. Sem hesitar, ele a pegou nos braços e juntos, seguiram em direção ao banheiro. Capítulo 272. Ultimamente, a tia dela vinha se comportando de maneira muito estranha. Em pé do lado de fora da porta do quarto de Matsuzaka Sayuri, Matsuzaka Sato refletia sobre isso. Antigamente, Sayuri sempre trazia homens diferentes para casa sem dizer uma palavra, levando-os diretamente para o seu quarto. A casa estava sempre uma bagunça, nada parecida com um lar de verdade. Mas agora, já haviam se passado 3 ou 4 dias desde que Sayuri trouxera um homem para casa pela última vez. Não só isso, como ela até já tinha começado a limpar. A casa inteira, antes imunda e caótica, foi arrumada até ficar impecável. Sato não conseguia entender. Na mente dela, as pessoas podem mudar. Mas a tia dela? Não. Não havia a menor possibilidade de sua tia mudar. Isso deve ser apenas uma farsa. Os olhos rosados de Sato estavam fixos na porta do quarto de Sayuri enquanto ela murmurava para si mesma. Sim, tinha que ser uma farsa. Aquela mulher que passou a vida inteira se envolvendo em casos complicados e caóticos. Não havia a menor possibilidade de ela ter mudado de verdade. Sato ainda se lembrava vividamente disso. Quando criança, ela perguntou a Sayuri o que significava amor, o que significava gostar de alguém. Mas tudo que ela recebeu em troca foi um olhar zombeteiro e uma voz debochada e desdenhosa. Esse tipo de pessoa nunca poderia mudar de verdade. Era como um jogador compulsivo. Esperar que eles mudassem de vida em apenas 1 ou 2 dias. Isso era impossível. Olhando fixamente para a porta, Sato respirou fundo. Ela já havia se decidido. Ela iria expor a verdade que se escondia por trás da nova fachada de sua tia. Então, ela estendeu a mão e bateu na porta. Com licença, tia. A senhora poderia abrir a porta? Como de costume, ela manteve a voz baixa, chamando a mulher que estava lá dentro. Ela observava a porta atentamente, esperando que Sayuri atendesse. E então, quando a porta se abriu lentamente, a primeira coisa que Sato ouviu foi a voz de sua tia. Oh meu Deus, é a Sato-chan. Entre. Foi a mesma saudação de sempre. Sato soltou um pequeno suspiro de alívio. Então, no fim das contas, era mesmo a mesma tia de sempre. Nada havia mudado. Estranhamente, esse pensamento a tranquilizou. Levantando o olhar, ela cumprimentou Sayuri com sua expressão habitual, calma, indecifrável. Tia, desculpe interromper. Espere, quem é você? Ela parou no meio da frase. Seus lábios rosados e macios se entreabriram enquanto ela, instintivamente, esfregava os olhos. Por quê? A pessoa que estava diante dela não se parecia em nada com a Sayuri que ela conhecia. Ela não estava usando seu vestido de alcinha sujo e amassado de sempre. Em vez disso, ela vestia um conjunto de roupa de ficar em casa simples, aliás, extremamente simples, completamente desprovido de qualquer traço de sedução. Seus longos cabelos, antes desarrumados e ligeiramente provocantes, agora estava cuidadosamente trançada, repousando sobre seu ombro, limpo, organizado. Não havia qualquer vestígio do perfume forte habitual. Ela não cheirava a cigarro nem a álcool. Para qualquer pessoa de fora, ela pareceria ser nada mais do que uma dona de casa gentil e bem educada. E isso era apenas superficial. O que realmente perturbava Sato era a aura que envolvia sua tia. Um calor suave e radiante. Não se tratava da presença astuta e manipuladora de alguém que pudesse brincar com os homens à vontade. Em vez disso, todo seu rosto transmitia uma aura de serenidade. Seus olhos azul oceano brilhavam com uma bondade desconhecida. Era demais. Muito diferente. Até mesmo alguém tão intimamente familiarizado com a natureza de Sayuri quanto Sato não conseguiu se conter e deu um passo para trás. Sem pensar 2 vezes, ela disparou. Não, sério, quem diabos é você? Sayuri, no entanto, simplesmente sorriu. Com uma expressão gentil, quase maternal, ela estendeu a mão e acariciou a cabeça de Sato. Como a representação da Virgem Maria em uma pintura de catedral, disse ela suavemente. Sato-chan, sou eu. Sua tia. Não. Sério, quem diabos é você? Pela primeira vez, Sato sentiu algo vindo de sua tia. Cordialidade. Sua mente não conseguia processar aquilo, mas ela se recompôs rapidamente. Não, Sato, você não pode baixar a guarda. Sua expressão esfriou, retornando à sua indiferença habitual. Sim, ela não podia se dar ao luxo de ser descuidada. O comportamento dessa mulher pode ser apenas mais uma dessas exigências masculinas. Ela estava representando um papel? Será que desta vez ela estava fingindo ser uma dona de casa dedicada? Seja como for, contanto que ela entrasse na sala, descobriria a verdade. Sem expressão, Sato permitiu que Sayuri a conduzisse para dentro. Mas em sua mente, ela já estava calculando onde sua tia poderia ter escondido aqueles homens. Ela permaneceu cautelosa, examinando cada porta ao passarem pelo corredor, procurando por qualquer inconsistência. Então, quando se aproximaram do quarto de Sayuri, ela avançou subitamente com a voz aguda. Está aqui dentro, não está? Clique.
Sem hesitar, ela girou a maçaneta e abriu a porta de repente. Satou entrou, pronto para flagrar alguém em flagrante. Mas, ela paralisou, porque dentro da sala não havia ninguém. Não havia um único homem à vista. Havia apenas um guarda-roupa aberto e uma cama arrumada. Foi isso. O que você está fazendo, Satou-chan? A voz curiosa de Sayuri veio de trás. Isto não é possível. Satou a ignorou. Ela deu 2 passos para trás, lutando para aceitar o que estava vendo. Então seus olhos rosados brilharam com determinação. Se não estiver aqui, então deve ser naquela sala. Ela se virou e caminhou em direção à porta seguinte. Eu sei que eles estão aqui. Ela já estava impaciente para arrancar a máscara falsa da tia. Mas, outro quarto vazio. A mão estendida de Satou vacilou. Ninguém. Mas como? Aquela mulher. A mulher que nunca conseguiu mudar? Como ela pôde? Satou não conseguia compreender. O que exatamente você está procurando, Satou-chan? Sayuri olhou para ela com curiosidade, inclinando ligeiramente a cabeça. Sua voz suave e clara soava insuportavelmente áspera aos ouvidos de Satou. Talvez porque as coisas não estivessem acontecendo da maneira que ela esperava. Ou talvez, lá no fundo, ela estivesse começando a perceber alguma coisa. Que sua tia, Matsuzaka Sayuri, pode ter mudado de fato. E só agora percebi isso. Isso desencadeou nela uma profunda e perturbadora frustração. Sua expressão tornou-se gélida quando ela se virou bruscamente. Sayuri ainda sorria para ela, calorosa e calma como sempre. Em um tom totalmente impassível, Satou falou. Pare com essa atuação, tia. Diga logo a verdade. Você tem outro homem escondido aqui em algum lugar, não é? Ela franziu a testa com um tom frio e distante. Ao ouvir uma voz tão indiferente vinda de Matsuzaka Satou, a expressão antes calorosa de Sayuri Matsuzaka congelou por um instante. Um homem? Satou-chan, do que você está falando? Você entendeu algo errado? Está com fome? Se estiver, eu preparei algo para comer. Sayuri parecia genuinamente confusa. E em meio a essa confusão, havia até mesmo um traço de inocência. Essa expressão, isso só tornou a aceitação ainda mais difícil para Satou. Suficiente. Pela primeira vez, ela elevou a voz para Sayuri. Pare de fingir. Ela olhou em volta para o quarto limpo. Em seguida, no corredor impecável. Tudo parecia tão confortável. Mas para Satou foi extremamente ofensivo. Você limpou a casa tão meticulosamente e se arrumou tão bem. Ela deu um passo à frente. Suas emoções estavam em completa confusão. Se você ia mudar, por que não fez isso quando eu era criança? Por que esperou até agora para de repente decidir trilhar o caminho certo? Essas são coisas que você deveria ter feito naquela época. Mas em vez disso, naquela época Sayuri nem sequer lhe dava um simples abraço. Ela só se envolvia com aqueles homens suspeitos, olhando para Satou com o mesmo olhar zombeteiro, brincando com ela, ridicularizando sua inocência. Satou sempre soube. A razão pela qual sua percepção do mundo era tão distorcida se devia à educação conturbada que Sayuri lhe havia proporcionado. E ela suportou isso em silêncio. Mas agora, a própria pessoa responsável por aquele sofrimento havia repentinamente mudado? De repente começou a agir como uma tia de verdade? De repente assumir a postura de um bom guardião. Foi irritante. Porque na mente de Satou se Sayuri fosse eventualmente mudar? Por que ela não fez isso quando Satou mais precisava dela? Ela não conseguia entender. Ela não queria entender. E agora, depois de tudo, você realmente acha que eu serei grato a você? Sim. As coisas já tinham chegado a esse ponto. Devido à influência distorcida de Sayuri durante sua infância, Satou perdeu a capacidade de sentir amor. Ela já não conseguia compreender as emoções. Mesmo agora, mesmo enquanto Sayuri fingia que estava fazendo tudo por ela, Satou jamais conseguiria voltar a como as coisas eram antes. Sayuri hesitou. Satou. Ela não era tola. Ela conseguia sentir a tempestade rugindo dentro do coração de Satou. E a garota tinha razão. Sayuri nunca desempenhou o papel de guardiã adequada quando Satou era jovem. Ela instintivamente estendeu a mão, para então Satou dar um passo para trás. Sayuri olhou fixamente para as mãos vazias, uma profunda tristeza se instalando em seu peito. Então foi essa a sensação. Ela pensou. Foi isso que Satou deve ter sentido todos aqueles anos atrás, quando se recusou a segurar sua mão. Uma dor aguda se espalhou pelo coração de Sayuri. Ela mordeu o lábio. Desde aquele dia em que Minami Shouji a repreendeu, quando ele falou com ela tão seriamente, ela vinha refletindo, constantemente. E quanto mais ela pensava nisso, quanto mais sua culpa em relação a Satou aumentava. Ela havia afastado aquelas mãozinhas que tentavam alcançá-las. Ela havia ficado parada, apenas observando enquanto a criança crescia, lutando para entender o amor. Para uma garota que ansiava desesperadamente por calor, deve ter sido insuportável. Então, era natural que ela estivesse sendo tratada dessa forma agora, não era? A expressão de Sayuri se fechou em tristeza. E Satou viu isso. Isso só piorou a angústia em seu peito. Por quê? A expressão facial que Sayuri estava fazendo naquele momento era a mesma que ela costumava fazer quando criança. Satou não falou mais nada. Ela mordeu o lábio. Um gosto amargo encheu sua boca. Ela se virou. Ignorando a voz de Sayuri chamando por ela, fugiu do quarto. Confusão e frustração agitavam seu coração. Ela correu para o elevador. Ela cobriu a boca e pressionou repetidamente o botão com dedos trêmulos, como se tentasse suprimir a sensação amarga que crescia dentro dela. No instante em que as portas do elevador se abriram, ela correu para dentro. Ignorando os olhares confusos dos transeuntes, ela saiu correndo do prédio de apartamentos. Ela não se importava para onde ia. Qualquer lugar servia, contanto que ela conseguisse se afastar de Sayuri, contanto que ela conseguisse sair daquele lugar. Segundo toda a lógica, ela não deveria sentir nada. Mas, por que tem um gosto tão amargo? Sim,
Havia um amargor profundo em sua boca, embora ela não tivesse comido nada amargo. Ainda, o gosto forte e doloroso encheu sua boca e seu peito. O amargor sufocante lhe dava vontade de vomitar. Foi uma reação anormal. Mas para Matsuzaka Satou, alguém que nunca havia experimentado emoções da mesma forma que os outros, naquele momento ela não conseguiu se conter. Estava amargo demais. Doía muito. Ela apertou o estômago com os dedos pálidos e trêmulos. E então, no segundo seguinte, a garota de cabelo rosa subitamente se curvou e vomitou. Uma forte inspiração veio de frente. Ao mesmo tempo, uma voz familiar, mas inconfundivelmente de desgosto. Que diabos? O que você está fazendo, Matsuzaka? Minami Shoji ficou ali paralisado. Seu corpo inteiro estava coberto de vômito. Completamente despreparado para a situação, ele olhou para si mesmo em choque. Originalmente, ele viera com a intenção de cumprimentar Satou. Mas antes que ele pudesse dizer uma palavra, ela vomitou em cima dele. Que diabos? Será que a roupa dele hoje estava mesmo tão ruim assim? Satou olhou para ele e vomitou imediatamente? Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 273. Muito antes de procurar Matsuzaka Satou, Minami já havia tomado sua decisão. Ele ia tirá-la do vazio emocional em que se encontrava. Pelo bem do futuro de Matsuzaka Shio. Pelo bem de sua própria filha Mirai. Em nome dos desejos de Shinjo Akane. Ele já havia se preparado mentalmente para o desafio que tinha pela frente. E no entanto, eu realmente não esperava que isso acontecesse. Minami encarou o vômito em suas roupas, completamente sem palavras. Sinto muito, Minami-senpai. Matsuzaka Satou, finalmente acalmada, pediu-lhe desculpas repetidamente. Ser vomitado do nada. Não foi só Minami. Qualquer outra pessoa também teria perdido a paciência. Há pouco tempo, ela estava dominada pela frustração e ansiedade no apartamento de Sayuri. E agora? Seu rosto estava vermelho de vergonha. Ela reconheceu esse sentimento. Isso era chamado de timidez, constrangimento. Mas o que surpreendeu ainda mais Matsuzaka Satou foi, no momento em que ela olhou para o rosto de Minami, a frustração que a corroía por dentro desapareceu subitamente, como se nunca tivesse estado ali. E será que era isso que as pessoas chamavam de amor? Satou não sabia. Ela queria dizer algo mais, mas antes que pudesse, Minami ergueu a mão, interrompendo-a sem hesitar. Você pode se desculpar depois. Primeiro, vamos descobrir como limpar essa bagunça de mim. Ele apontou para o vômito em suas roupas. Eu tenho uma máquina de lavar roupa em casa e uma secadora, mas... Satou hesitou, encarando as manchas em sua camisa. Normalmente, ela o teria convidado para usar sua máquina de lavar, mas... ela não queria voltar. Seus olhos rosados se voltaram para o prédio de apartamentos atrás dela. Ela tinha acabado de fugir dali. No momento em que ela pensou na expressão abatida de Sayuri, aquele olhar solitário e triste em seu rosto, uma dor inexplicável surgiu em seu peito. Minami olhou para ela pensativamente. Ele percebeu imediatamente a mudança em suas emoções. Então, ele foi o primeiro a se manifestar. Se for inconveniente para você, que tal vir até minha casa? Seu lugar? Satou não esperava por isso. O convite repentino dele a pegou de surpresa. Quando te vi mais cedo, você parecia completamente fora de si. Minami deu de ombros com um pequeno sorriso. Não sou insensível o suficiente para simplesmente deixar uma garota vagando por aí nesse estado. É assim mesmo. Satou piscou. Para ser sincera, ela achou um pouco natural demais da parte dele convidar uma garota para vir aqui tão casualmente. Mas, então, aceitarei sua oferta. Ela baixou a cabeça em sinal de gratidão. Ela não queria ir para casa. E ela não tinha para onde ir. Mais importante ainda, era a casa dele. Para Satou, ir à casa de Minami era uma oferta que ela simplesmente não podia recusar. Ela concordou sem hesitar. Após trocarem mais algumas palavras, Minami a conduziu de volta pelo caminho que havia percorrido. Eles pegaram o trem. E enquanto a transmissão da estação repetia, Estação Shimokitazawa, chegando à Estação Shimokitazawa, Satou seguiu Minami para fora do trem e continuou caminhando ao lado dele. Em breve, eles chegaram ao apartamento dele. Ao entrar, ela observou curiosamente o ambiente ao redor. As paredes estavam limpas e lisas, sem cartazes ou decorações. O chão estava impecavelmente organizado, com tudo guardado em seus respectivos recipientes. Além da cama, havia uma escrivaninha perto dela e no centro do quarto, um kotatsu rodeado por um pequeno sofá. Havia um guarda-roupa no canto. O layout geral era simples e organizado. Pode sentar e esperar. Vou tomar um banho e me trocar. Se quiser chá, tem uma chaleira elétrica. Fique à vontade. Ok. Minami a guiou casualmente até um lugar para sentar perto do kotatsu e em seguida, pegou algumas roupas do guarda-roupa. Depois disso, ele se virou em direção ao banheiro. Mas, pouco antes de entrar, ele espiou novamente e deu um sorriso brincalhão. Satou, é melhor você não espiar, entendeu? Não se preocupe. Eu não faria uma coisa dessas. Ela franziu ligeiramente a testa, demonstrando total desinteresse por qualquer coisa relacionada a interações entre homens e mulheres. Ótimo. Já volto. Com um aceno de cabeça, Minami desapareceu no banheiro. Até então, tudo estava perfeitamente normal. Pelo menos, era isso que Satou pensava. Ela já havia esperado por amigos antes. Esperar que Minami terminasse de tomar banho não era um grande problema. Ou pelo menos era o que ela supunha. No entanto, no momento em que ela ouviu o som nítido da água quente correndo do chuveiro, algo mudou. Como se o próprio som tivesse aberto a caixa de Pandora. Uma nova emoção, algo completamente diferente de quando ela costumava esperar pelos outros. Lentamente, mas de forma irresistível, começou a surgir dentro dela. Ela se pegou olhando de relance para a porta do banheiro embaçada. Para além dessa tênue barreira, Minami estava lá dentro, tomando banho. Gole,
Ela engoliu em seco sem perceber. Ela não sabia por quê, mas só de pensar nele lá dentro, tomando banho, deu-lhe vontade de espreitar. A ideia a surpreendeu. Para alguém como ela que nunca sentirá desejo, que nunca sequer tivera curiosidade por essas coisas. O impulso repentino e desconhecido a deixou completamente perplexa. E no entanto não desaparecia. Clique, clique. O som de um frasco de shampoo sendo apertado vinha de dentro. E a garota de cabelo rosa, que há muito havia desenvolvido um traço profundamente enraizado de fã de Minami, engolido novamente. Seu olhar se desviou em direção à porta do banheiro. Mas justamente quando ela estava prestes a se concentrar nisso, ela recuou bruscamente, como se tivesse levado um choque elétrico. O que está acontecendo comigo? Desesperada, ela pegou uma xícara de chá e começou a bebericar o chá quente, tentando suprimir a sensação desconhecida que crescia dentro de seu peito. Mas quanto mais ela tentava abafar isso, quanto mais forte se tornava. Uma vontade intensa de espiar. O pensamento continuava a surgir em sua mente. Justo quando ela estava prestes a agir. Clique! A porta do apartamento abriu-se de repente. Satou, assustada como uma ladra culpada, estremeceu violentamente. Seus olhos rosados se voltaram para a entrada. Ali parado, era uma garota alta de cabelos azul escuros com um ar de elegância natural. Seus olhos âmbar primeiro se voltaram para a porta do banheiro e depois para Satou. Uma única pinta em forma de lágrima se destacava abaixo de seu olho direito, acrescentando um charme quase hipnotizante ao seu rosto já marcante. Satou piscou surpresa. Ela não esperava que outra garota entrasse no quarto de Minami, e a julgar apenas pelas aparências. Essa garota era tão bonita quanto ela. Será possível? Satou lembrou-se subitamente de algo que Minami havia dito quando ele a visitou em casa anteriormente. Ele havia mencionado a banda com a qual tocava fora da escola, que havia 4 garotas que gostavam dele. E será que este era um deles? Essa constatação fez com que algo em seu coração se apertasse. Uma sensação amarga e desconhecida. Ela estava prestes a se levantar e se apresentar, mas antes que ela pudesse. Recém-chegado, a garota de cabelos azul escuros falou primeiro. A pergunta repentina pegou Satou de surpresa. Ela já havia preparado uma introdução em sua mente. Mas agora, tudo descarrilou completamente. Você não fala? A garota lançou-lhe um olhar indiferente antes de acenar com a mão em sinal de desdém. Bem, tanto faz. Você vai acabar nos conhecendo. Ela disse isso como se fosse óbvio. Sob o olhar atento de Matsuzaka Satou, a garota de cabelos azul escuros entrou casualmente mais na sala. Mais precisamente, ela caminhou em direção à porta do banheiro. Satou, momentaneamente atordoada por suas ações, finalmente se pronunciou ao ver a garota se aproximando cada vez mais. Minami-senpai está lá dentro tomando banho, sabia? Ela presumiu que dizer isso faria a garota reconsiderar. Mas, eu sei disso. Se não, por que eu estaria aqui? A garota lançou-lhe um olhar, como se fosse ela quem estivesse dizendo algo estranho. Espere. Por que eu tinha a sensação de que ela era estranha ali? Satou ficou sem palavras. Ela queria dizer mais, mas antes que pudesse, a garota de cabelos azul escuros a interrompeu. Quer se juntar a mim? Ela se moveu para o lado, abrindo espaço para Satou. Não, espera. A atitude completamente desavergonhada da garota deixou Satou totalmente perplexo. Não era suposto ser proibido espreitar alguém enquanto toma banho? Por que será que, quando essa garota fez isso, de repente pareceu perfeitamente razoável? O cérebro de Satou lutava para processar a informação. E antes que ela pudesse recobrar os sentidos, a garota a incentivou novamente. Vai vir ou não? Se não vier, vou dar uma olhada primeiro. A mente dela era uma bagunça. Antes mesmo que ela percebesse, como se possuído por alguma força misteriosa. Instintivamente, Satou deu um passo à frente e parou ao lado da garota de cabelo curto. Podemos dar uma olhadinha rápida. A garota de cabelos azuis sussurrou, entreabrindo a porta. Só não conte para Minami que eu estive aqui. Minami? Sim, Minami. Você é burra? Sua voz estava tão monótona como sempre quando ela se virou para dizer algo mais. Mas no segundo seguinte, Sovosh, a porta de correr abriu-se de repente. Uma nuvem de vapor escapou do banheiro. Ali parado, vestindo roupas de descanso novas, com os cabelos negros ainda úmidos e pingando um pouco de água. Era Minami. Ele se encostou casualmente no batente da porta, sorrindo de forma irônica para as 2 garotas agachadas em frente à porta. A garota de cabelo azul soltou um som de compreensão completamente inexpressivo. A atmosfera na sala, a situação ficou extremamente constrangedora. E Satou, seu cérebro congelou. Ela havia prometido a ele que não espiaria. Mas agora, diante desse cenário exato, suas bochechas ficaram vermelhas. Justo quando ela estava prestes a gaguejar uma explicação, a outra garota falou primeiro. Minami, você deveria estar me agradecendo. E pelo que exatamente eu deveria lhe agradecer, Yamada-san? O olhar de Minami se voltou para a garota de cabelo curto. Se eu não tivesse impedido o novato, sua dignidade estaria em risco. Yamada Ryu falou com a maior seriedade. Ela insistia em espiar, até tentou me arrastar para dentro. Felizmente eu me recusei e a impedi. Ela prosseguiu com a expressão impassível. Então, você não deveria ser grata a mim, Minami? Satou ficou completamente estupefato. Do que diabos essa mulher está falando? Não foi ela quem arrastou Satou para isso? Não foi ela quem abriu a porta? Como é que a história mudou repentinamente, passando a ser ela quem estava ansiosa para espiar? Satou recusou-se a aceitar isso. Se ela tivesse realmente visto alguma coisa, talvez não se importasse tanto com a falsa acusação. Mas ela não tinha. Aquela pequena fresta na porta estava inteiramente ocupada por Yamada Ryu. Ela abriu a boca para argumentar, mas antes que ela pudesse, estalo. Ai, Minami. Ryu esfregou a cabeça com a expressão inalterada. Se você quiser espiar, tudo bem.
Mas não envolva Satou nisso. Minami lançou-lhe um olhar. Essa mulher, ela nunca disse a verdade. No momento em que foi apanhada, ela imediatamente transferiu a culpa para outra pessoa. Absolutamente ridículo. Está bem então. Eu inventei isso. Ryo admitiu. Mas o novato também não é inocente. Com a expressão ainda indecifrável, acrescentou ela com naturalidade. Dá para perceber. Ela é do tipo pervertida silenciosa. O rosto de Satou ficou ainda mais vermelho. Naquele momento, ela nem sabia como responder. Porque, embora ela não tivesse de fato espiado, ela sentiu a tentação. E isso era um fato inegável. Por sorte, Minami não deixou Ryo continuar. Ele simplesmente bateu na cabeça dela novamente. Depois, mandou-a para praticar baixo. O festival de música para adolescentes estava chegando. Os ensaios da banda Kesoku foram mais intensos do que nunca. E mesmo assim, essa mulher ainda teve tempo de entrar sorrateiramente na casa dele e tentar espioná-lo enquanto tomava banho. Inacreditável. Minami balançou a cabeça em silêncio. Capítulo 274. Eu vejo. Depois de se despedir de Ryo e mexer um pouco no celular, Minami ouviu a explicação de Satou e então assentiu com a cabeça. Então, basicamente, sua tia mudou de repente e você está tendo dificuldades para aceitar isso? Isso mesmo. Satou murmurou tomando um gole de chá. Não é que eu não goste do fato de ela ter mudado, é só que não consigo aceitar quando ela escolheu mudar, exatamente como ela havia pensado antes. Sayuri nunca a levou a sério, nunca a trataram com verdadeiro carinho, mas agora, do nada, ela se tornou uma guardiã de verdade. Isso fez Satou pensar, se ela era capaz de ser assim o tempo todo, então por que não me mostrou amor quando eu mais precisava? Sua voz era baixa com um leve toque de tristeza persistente. Minami a observou atentamente. Em seus olhos escuros, surgiu um lampejo de surpresa e satisfação. Ao que tudo indicava, a terapia em 3 etapas que ele havia feito na casa de Satou tinha surtido efeito. Ela provavelmente ainda não tinha se dado conta disso. Mas Minami já conseguia perceber a mudança. Porque se fosse a velha Satou, aquela que nunca entendeu nada de emoções, ela não conseguiria expressar sua frustração em relação a Sayuri dessa forma. Ela não estaria demonstrando uma expressão tão infantilmente chateada. Ela nem sequer entenderia o que significava discutir com alguém. Mas agora, finalmente, ela estava aprendendo a processar e comunicar seus sentimentos. Isso representou um enorme progresso. Embora ele se sentisse mal por Sayuri, Minami não pôde deixar de pensar consigo mesmo. Bom trabalho, tia Sayuri. Ainda, no momento, a prioridade era ajudar Satou a lidar com sua frustração. Com isso em mente, Minami levantou a cabeça. Satou. Ela ergueu o olhar, seus suaves olhos rosados encontrando os dele. Sei que talvez seja inapropriado da minha parte comentar sobre a sua situação com a sua tia, mas ainda quero dizer isto. Sua voz fez uma pausa por um instante. Não acho que você tenha qualquer motivo para se sentir chateado ou preocupado com isso. Satou piscou surpresa com as palavras dele. Ao encontrar seu olhar, Minami sorriu levemente e continuou. Diga-me uma coisa, você realmente acha que a mudança da sua tia é algo ruim? Sua voz era calma e tranquilizadora. E sem perceber, Satou se viu realmente pensando sobre a questão. A mudança da tia dela foi realmente uma coisa ruim? A resposta não foi difícil de encontrar. Após pensar por apenas alguns segundos, Matsuzaka Satou respondeu. Não, para mim a mudança da minha tia não é necessariamente uma coisa ruim. Isso mesmo. Ela não precisava mais ver sua tia trazendo homens estranhos para casa. Não precisava mais suportar o mau cheiro constante que antes tomava conta da casa. E mais importante ainda, Sayuri Matsuzaka finalmente começou a reconhecer sua existência. Só isso já bastava para que não fosse algo ruim. Nesse caso, o que mais haveria para se chatear, Satou? Uma voz calma a questionou. Mas, Satou abriu ligeiramente a boca. Eu sei o que você está prestes a dizer. Minami Shouji acenou com a mão com um sorriso cúmplice. Você fica pensando, se ela queria ser uma tia de verdade, por que esperou até agora? Por que não cuidou de mim quando eu era criança? Por que não se importou comigo naquela época? Satou olhou para Minami com surpresa. Ela não havia dito uma única palavra sobre seus sentimentos. No entanto, o jovem à sua frente havia percebido tudo o que ela estava fazendo. Parece que acertei em cheio. Minami relaxou um pouco, mudando para uma posição mais confortável enquanto continuava. Mas você já parou para pensar nisso, Satou? A frustração que você está sentindo, as emoções que você quer expressar, as palavras que você quer dizer, não passam de uma birra. Ele deu uma risadinha suave. E fazer birra é na verdade uma forma de demonstrar que você se importa com a Sayuri. Porque se ela realmente não se importasse, se tivesse desistido completamente da tia, ela não ficaria chateada. Ela nem se sentiria desapontada. Não, ela não sentiria absolutamente nada. Ela simplesmente teria virado as costas fria e indiferente. Quando alguém chega ao ponto da decepção absoluta, murmurou Minami, olhando para o chá girando em sua xícara. Eles nem sequer têm energia para sentir raiva. Foi precisamente porque ela se importava. Porque ela queria algo de Sayuri. Que o coração dela era profundamente afetado por cada pequena coisa que ela fazia. Satou tinha ressentimento da tia. Ela reagiu com agressividade. Mas tudo isso provava que Sayuri ainda era importante para ela. Será que eu realmente me importo com a minha tia? Satou sussurrou. Ela colocou a mão sobre o peito. O ritmo cardíaco dela parecia diferente. As palavras de Minami despertaram algo dentro dela. Embora ela tivesse sido emocionalmente distante desde a infância, ela não era idiota. No fundo, ela sempre soube que sua raiva em relação a Sayuri era irracional. Ela reagiu com agressividade não porque queria afastar a tia, mas isso aconteceu porque ela havia reprimido toda a sua frustração por tanto tempo. O amor pode ser expresso de muitas maneiras. A voz de Minami ecoou em seus ouvidos. Não, o eco ressoava em seu coração.
Satou, como você se sente agora? Sua voz era suave. Você se sente satisfeito depois de descontar sua raiva nela? Sente alívio? Ou sente dor no peito? Ele perguntou. E no momento em que ele fez isso, Satou lembrou-se de Sayuri estendendo a mão para ela, apenas para ser recebida com rejeição. Ela tinha visto aquele olhar solitário e triste no rosto da tia. A lembrança fez seu peito apertar. Uma estranha sensação de arrependimento a invadiu. Um sentimento que a fez querer fazer algo para compensar o que ela havia feito. Mas ela hesitou. Ela queria consertar as coisas. Mas como? Como devo expressar esses sentimentos? Sua voz era baixa. Ela deveria comprar um presente para a tia? Ela deveria se desculpar com ela em meio a lágrimas? O que exatamente ela deveria fazer? Ela não sabia. Seus dedos apertaram o tecido da camisa. Minami, observando-a, estendeu a mão e gentilmente a colocou em sua cabeça. Não é tão complicado quanto você pensa, Satou. Ele bagunçou seus cabelos macios e rosados. Se você quiser se redimir com ela, simplesmente vá para casa. Não diga nada. Apenas a abrace. É isso. Satou piscou. Uma solução tão simples parecia quase simplista demais. Minami sorriu. No fim das contas, o amor deveria ser simples. Ele percebeu. Satou tinha tendência a pensar demais nas coisas, devido à sua falta de experiência emocional. Ela estava fazendo algo simples parecer muito mais complexo do que realmente era. Mas na realidade, quando duas pessoas realmente se importam uma com a outra, até mesmo ficar sentadas juntas em silêncio já é suficiente. Realmente. Satou franziu a testa, ainda tentando compreender totalmente suas palavras. Talvez este exemplo seja um pouco difícil para você entender. Minami deu um sorriso irônico. Deixe-me colocar de outra forma. Ele levantou um dedo. Quando uma pessoa comum toma banho, você já sentiu vontade de espiar? Claro que não. Satou balançou a cabeça imediatamente. Ela não era nenhum tipo de pervertida. Por que ela iria querer espiar alguém tomando banho? Bem, então continuou Minami, se for esse o caso. Por que você e o Ryu ficaram parados do lado de fora da porta do banheiro enquanto eu estava no chuveiro? Satou ficou sem palavras. Porque Minami estava certa. Ela sentiu algo. Algo que ela não conseguia expressar em palavras. Mas estava lá. Minami não esperou que ela respondesse. Mesmo que seja um pouco incomum, querer me espiar no banho também é uma forma de amor. Ele deu uma risadinha. Isso lhe parece complicado? Desejo de monopolizar alguém, querendo saber tudo sobre eles, conferindo suas mensagens antes de dormir, só para me sentir mais tranquila. Até mesmo os gestos mais pequenos e triviais, todas eram expressões de amor. O amor nunca foi complicado. Minami inclinou-se para frente e cutucou levemente a bochecha de Satou. Foi um gesto tão pequeno e insignificante. E, no entanto, seu rosto ardeu. Então isto é uma expressão de amor, ela murmurou. Parecia que as palavras de Minami tinham aberto uma porta para um mundo completamente novo. Seguindo a lógica dele, ela já conseguia sentir uma perspectiva completamente diferente se formando dentro de si. Acho que agora entendi. Ela respirou fundo. Então se levantou e fez uma profunda reverência. Obrigada, Minami-senpai. Sua gratidão era genuína. Olhando para ele, ela percebeu algo. Ela nunca havia se sentido assim por ninguém antes. Essas emoções, aquelas que ela nunca havia compreendido, nunca vivenciado. Ela só havia sentido esses sentimentos em relação a ele. Ela até ficou grata pelo dia chuvoso em que se conheceram. Por um instante, ela vagou sozinha pelas ruas. Pelo fato de ela ter desmaiado no momento perfeito. Porque se nada disso tivesse acontecido, ela nunca o teria conhecido. E ela nunca teria mudado. Com uma clareza recém-descoberta em seu coração, Matsuzaka Satou se virou e saiu do apartamento de Minami. De volta às ruas de Shimokitazawa, ela olhou para o céu. O tempo estava perfeito. Nem uma única nuvem à vista. O céu se estendia infinitamente, como se refletisse a liberdade recém-descoberta em seu coração. Mas então, ela relembrou o que havia acontecido mais cedo, para a garota de cabelos azul escuros do apartamento de Minami. Aquela garota elegante e tranquila, com olhos cor de âmbar. Satou cerrou os punhos levemente. Não importava como ela encarasse a situação. Aquela garota era tão bonita quanto ela. E garotas como ela. Havia mais 3 deles naquela banda. Ao pensar nisso, a leveza que sentirá antes de repente se tornou pesada. Após a orientação de Minami Shouji, Matsuzaka Satou finalmente compreendeu seus próprios sentimentos com clareza. Ela queria estar com ele. Ela queria continuar vivenciando aquele amor simples do qual ele falava. Mas se fosse esse o caso, ela teria que competir com as outras meninas. E sem dúvida alguma, essa seria uma batalha brutal. Porque não eram apenas as garotas da banda Kesoku. Havia também os 2 da Likureko. E os 2 da escola secundária Shuka. Isso já representava um grande número de concorrentes. Mas, para Minami-senpai, preciso bolar um bom plano. Seus olhos rosados se aprofundaram em pensamentos. Sua expressão tornou-se silenciosa. Porque naquele momento, ela pensou em muitas maneiras. Existem muitas maneiras de fazer com que suas concorrentes desistam silenciosamente dessa luta. Mas, não, isso não vai funcionar. Satou soltou um longo suspiro. Isso mesmo, não funcionaria. Ela tinha vários métodos para eliminar suas rivais. Mas, se eu fizer isso, Minami-senpai com certeza ficará triste, não é? Ela murmurou algo para si mesma sentada no trem. Ela o conhecia. Aparentemente Minami agia como se não se importasse com ninguém, sempre demonstrando ser uma pessoa calorosa e gentil com todos. Mas Satou percebeu isso. Minami sempre prestava muita atenção às pessoas ao seu redor. Foi graças ao seu esforço que ele conseguiu compreender tão bem as preocupações e emoções de tantas garotas. Satou não queria fazê-lo sofrer. Não queria deixá-lo triste apenas por causa de seus próprios desejos egoístas. Porque magoar a pessoa que ela amava não era amor de verdade. Foi puro egoísmo.
Satou começou a se sentir perturbado, e ela nem percebeu. O fato de ela estar levando em consideração os sentimentos de outra pessoa dessa maneira, foi a prova de que ela estava crescendo. Capítulo 275. Tudo bem. Após se despedir de Satou, Minami repassou suas palavras uma última vez e assentiu para si mesmo. Não acho que tenha dito nada de errado. Ele tinha um bom motivo para ser tão cauteloso. Afinal, Matsuzaka Satou não era uma garota normal. Quando se tratava de ensiná-la sobre emoções, ele precisava ser muito cuidadoso. Caso contrário, um passo em falso. E quem sabe o que essa garota de cabelo rosa acabaria fazendo? Felizmente, com base na conversa deles e na abordagem dele, não deveria haver nada que a fizesse pensar demais ou seguir o caminho errado. Foi um alívio. Agora que a Satou da vida real parece estar bem. Acho que isso significa. Minami voltou seu olhar para a tela de simulação ao lado dele, absorto em pensamentos. Se a verdadeira Matsuzaka Satou estivesse aprendendo lentamente sobre emoções, então, a versão simulada dela deveria estar passando pela mesma coisa. Então, ele deveria executar uma simulação para verificar? Sim, eu deveria. Após pensar por cerca de 1 minuto, Minami tomou sua decisão. Ao simular o progresso de Satou, ele podia monitorar o estado dela em tempo real. E como era apenas uma simulação, não havia risco de afetar a vida real. Era a situação perfeita. Mas antes disso, Minami tocou na página de pontos de afeto. Ele havia gasto 1.200 pontos de afeto anteriormente usando o cartão de item A Garota do Futuro. Seus 1.890 pontos iniciais despencaram. No entanto, tive muitas interações com Satou recentemente. Minami murmurou. A julgar pela generosidade habitual de Satou, ele imaginou que ela provavelmente tinha acumulado muitos pontos de afeto por ele novamente. Pensando nisso, ele olhou para o total. E então, um som de incredulidade escapou de seus lábios. Na tela, em fonte azul clara, apenas um número estava pendurado ali, 850 pontos de afeto. Não houve um aumento significativo. Não houve um aumento significativo nos números. Nada parecido com o que ele esperava. Minami franziu a testa. Porque ele não havia esquecido, quando conheceu Satou pela primeira vez, ela lhe deu quase 1.000 pontos de uma só vez. E todas as vezes que se encontraram depois disso, ela sempre contribuiu com uma grande quantia. Foi assim que ele, um jogador que sempre ficava na parte inferior do ranking, conseguiu comprar a carta à Garota do Futuro. Mas e agora? Após várias reuniões, após vários momentos de tirar o fôlego, seus níveis de afeição na verdade diminuíram? Minami não conseguia aceitar isso. Foi como investir em uma ação em alta, esperando que dispare, só para vê-lo desmoronar do nada. Suas expectativas e a realidade estavam completamente desalinhadas. Será que isso acontece porque Satou está começando a entender o amor e outras emoções? Após refletir bastante, Minami chegou a uma conclusão. O motivo pelo qual Satou havia contribuído com tantos pontos de afeto antes era porque ela não tinha ideia do que era o amor. Toda vez que ela sentia alguma coisa, ela agrupou tudo sob o rótulo de amor e canalizou suas emoções para o sistema de afeto. No entanto, depois de passar um tempo com ele, após suas muitas conversas, Satou estava lentamente aprendendo o que amor realmente significava, e ela estava começando a diferenciar entre amor e outras emoções. O que significava? Seus níveis de afeição, em vez de dispararem, na verdade se estabilizaram. Então é por isso. Minami juntou as peças. E sinceramente, ele não ficou tão surpreso assim. Ele já esperava que isso acontecesse eventualmente. Mas, isso não significa que ele concordasse com a situação. Slam. Minami soltou um longo suspiro, colocando a palma da mão no chão em sinal de resignação. Originalmente, ele planejava deixar Satou compreender totalmente as emoções antes de usar novamente a carta de invocação aleatória da filha. Afinal, com base no seu antigo ganho de pontos de afeto, ele tinha certeza de que teria pontos suficientes até lá. Mas e agora? Todo aquele plano havia desmoronado. Ainda, está tudo bem. Posso aceitar isso. Minami respirou fundo, tentando se recompor. Afinal, ver Satou crescer já era um enorme sucesso. Uma pequena queda nos pontos de afeto não era nada em comparação. Ou pelo menos, era nisso que ele queria acreditar. Mas isso era uma grande mentira. Tic. Minami cerrou os dentes. Ele estava realmente contando com esses pontos? Mas agora não havia garantia de que ele teria o suficiente para usar a carta de invocação aleatória da filha tão cedo. Ainda, pelo menos não é o pior resultado possível. Minami recompôs-se. O crescimento emocional de Satou provou que seus esforços não haviam sido em vão. Com isso em mente, vamos iniciar a simulação e ver como as coisas se desenrolam. Ele se acomodou numa posição confortável, meio deitado dentro do kotatsu, e estendeu a mão para tocar na tela de simulação. Mas, um toque de celular repentino e nítido interrompeu seus movimentos. Minami fez uma pausa. Com um suspiro, ele pegou o telefone. Minami olhou para a tela do celular e piscou surpreso. Mika-san? Mika, gerente da Likureko, onde Nishikiji Shizato e Ino Takina trabalhavam. Ele raramente ligava. Mesmo quando fazia, geralmente era sobre Shizato e Takina. Será que algo aconteceu com eles? Com esse pensamento, Minami não hesitou. Ele atendeu a ligação. Olá? Desculpe incomodá-lo, Minami-kun. A voz de Mika surgiu quase imediatamente. Tudo bem. Mas me ligar assim do nada, aconteceu alguma coisa, Mika-san? Minami foi direto ao ponto. Ah, bem, Mika hesitou. Sua voz soava estranha, como se ele não soubesse ao certo como expressar o que queria dizer. Mas logo em seguida, ele suspirou e continuou. Enfim, você pode vir ali Likureko por um tempinho? A Shizato e a Takina estão, como posso dizer? Minami ouviu Mika se mexer, como se estivesse aproximando o telefone de alguma coisa. E então, do outro lado da linha, uma voz alta e inconfundível irrompeu. Não,
Eu não vou mais trabalhar. Eu quero ver o Minami-kun. Eu quero ver o Minami-kun. Ninguém pode me impedir. Eu preciso vê-lo. Aquela voz vibrante e facilmente reconhecível. Mesmo pelo telefone, Minami sabia exatamente a quem pertencia. Chisato. Mika ouviu uma leve tosse ao afastar o telefone do aparelho. Sim, então essa é a situação, Minami-kun. Minami suspirou, esfregando a testa. E lá estava ele, ainda lidando com a situação de Matsuzaka Satou. E agora Chisato também estava causando problemas. Seriamente. Mas, mutar. Enquanto vestia o casaco, ele respondeu. Entendi, Mika-san. Já vou indo. Isso ajudaria muito. A voz de Mika continha um traço de impotência. No atual estado de fúria de Chisato. Se houvesse alguém que pudesse acalmá-la. Era Minami. Após trocar mais algumas palavras, Minami desligou o telefone e dirigiu-se à estação. Ali Kureko não ficava exatamente perto de Shimokitazawa. Minami pegou o trem, desceu na estação mais próxima e caminhou várias centenas de metros até chegar ao café. Já haviam se passado cerca de 15 dias desde sua última visita. Com o festival de música Teen se aproximando e tudo o que está acontecendo com Matsuzaka Satou, ele estava muito ocupado para aparecer. Mas agora que ele estava aqui, ele percebeu que ali Kureko estava se saindo muito melhor do que antes. Mesmo em um dia de semana, havia clientes dentro do estabelecimento desfrutando de refeições e café. Já não era a cidade fantasma que fora há pouco tempo. E, no entanto, apesar dessa perspectiva promissora, dentro do café Mizuki, Kurumi e Takina estavam reunidas em frente à sala de descanso, exibindo expressões idênticas de exasperação. No momento em que viram Minami entrar, seus olhos brilharam como se tivessem acabado de encontrar seu salvador. Minami finalmente. Mizuki, ajustando os óculos, soltou um suspiro de alívio e imediatamente o puxou para a sala de descanso. O que exatamente aconteceu, Mizuki-san? Quem sabe? Aquela garota simplesmente surtou de repente, ficava dizendo que precisava te ver, que não podia ficar na Likureko nem mais um segundo. Mizuki esfregou as têmporas. Até Takina tentou ver como ela estava, mas Chisato não deixou ninguém entrar. Minami olhou para Takina em busca de confirmação. Os olhos violeta da garota de cabelos negros tremeram levemente antes que ela sentisse com a cabeça. Sim, Chisato se recusa a deixar qualquer pessoa entrar. Ela trancou a porta. Após a breve resposta de Takina, a pequena Kurumi resmungou, de braços cruzados. Tentei entrar mais cedo também, mas antes mesmo de conseguir tocar na maçaneta, ela gritou comigo. Claramente, o tom de Chisato a assustou um pouco. Caso contrário, Kurumi não estaria tão chateada com isso. Ela suspirou. De qualquer forma, já que você está aqui, Minami, talvez você consiga descobrir o que fazer. Descobrir o que fazer? Minami piscou. Eles tinham se dado ao trabalho de chamá-lo e ainda estavam parados na porta, sem a menor ideia do que estava acontecendo? Minami não conseguia deixar de pensar que às vezes, quando um grupo de garotas juntava suas ideias, a inteligência coletiva delas parecia diminuir. Chisato não era do tipo que dava trabalho para lidar. Eles devem ter abordado ela da maneira errada. Balançando a cabeça, Minami aproximou-se da porta e bateu levemente. Sua voz era suave. Chisato, não estou ouvindo. Não quero ouvir nada. Fique longe de mim. Não vou ouvir. Ela o interrompeu antes mesmo que ele pudesse terminar a frase. Bem, isso era esperado. Minami respirou fundo. Ele não estava disposto a desistir tão facilmente. Então, ele suavizou ainda mais a voz. Chisato, eu disse que não quero ouvir. Minami-kun, você é muito malvado. Chisato, você? Ele tentou novamente, mantendo o tom de voz calmo. Mas, eu já disse. Se você realmente quer que eu ouça, então ajoelhe-se e incline-se. Talvez então eu considere. O arco? Ela estava falando sério? Minami inspirou profundamente. Ele precisava adotar uma abordagem diferente. Então, Chisato, sua voz ficou completamente monótona. Te dou 3 segundos para abrir a porta. Sem emoções. Uma simples afirmação. Como se esse tipo de tática infantil de intimidação fosse funcionar comigo. Chisato zombou de trás da porta. É sério, Minami. Essa história de contar até 3 é só um truque que os adultos usam para assustar as crianças. Mizuki cruzou os braços com um olhar cético. Eles já tinham tentado de tudo, lógica, persuasão e até apelos emocionais. Nada tinha funcionado. Será que Minami realmente pensou que contar até 3 faria alguma diferença? Que piada! Mas Minami os ignorou. Ele simplesmente começou a contar. Clique. A porta se abriu imediatamente. Chisato, que acabará de afirmar que nunca se assumiria, estava ali parada, fazendo beicinho com uma expressão muito infeliz. Mizuki não tinha nada a dizer. Ela estava incrédula. Essa garota? Aquela que vinha gritando que não sairia de jeito nenhum, já tinha cedido antes mesmo de Minami terminar de dizer 2. Inacreditável. Ela suspirou. Nesse ritmo Chisato estava condenada. Se ela acabasse se casando com Minami, ela jamais ganharia uma discussão na vida. Enquanto isso, Chisato virou o rosto, resmungando baixinho. Contar até 3, uma ova. Minami-kun sabe que eu não consigo dizer não para ele, e mesmo assim fez essa. Que esperto. Você teria se declarado de outra forma? Minami lançou-lhe um olhar. Ela não respondeu. Em vez disso, ela colocou as mãos na cintura e disse. Bem, não é nada demais. É só um assunto simples como, por exemplo, o que comer no café da manhã. Minami ergueu uma sobrancelha. Se fosse tão simples, então por que ela se trancou na sala de descanso? Sob o seu olhar, Nishikiji Chisato pigarreou. Mas sua expressão alegre e radiante de sempre não durou muito. Em vez disso, ela agarrou a manga de Minami, seus grandes olhos vermelhos cheios de lágrimas enquanto o encarava com uma expressão de pura traição. Minami-kun, você não gosta mais de mim e da Takina? Vai nos abandonar? Minami, aguentar.
Shizato, você chama isso de um problema simples e descontraído? Algo tão fácil quanto decidir o café da manhã? Capítulo 276. Minami ficou sem palavras. Esse assunto era demasiadamente descontraído para ele assimilar agora. Felizmente Mizuki e Kurumi foram um tanto compreensivas. Após trocarem olhares, eles se retiraram discretamente, deixando o local antes que a situação se agravasse. Com Shizato ainda agarrada à manga dele, parecendo completamente devastada, Minami não teve outra escolha senão perguntar por que ela estava pensando dessa maneira. E então, você não visita Liko Reco há mais de meio mês. E quase não liga mais. Shizato contou nos dedos com uma expressão completamente séria. Cheguei a ler na internet que o primeiro passo para um homem ser infiel e abandonar seus entes queridos é se distanciar. Minami, então era disso que se tratava. Nas últimas semanas, entre os preparativos para o Team Música Festival e a resolução da situação de Matsuzaka Sato, ele havia sido inundado. Era verdade que ele não tinha entrado em contato com Shizato ou Takina com muita frequência. Mas, você realmente não deveria acreditar em tudo que lê online. Minami tentou argumentar com ela. A maior parte disso não passa de especulação sem fundamento. Ah, é? Então você está dizendo que não nos enganou? Que não nos abandonou? Claro que ele estava prestes a dizer um não categórico. Mas então, ele fez uma pausa. Porque naquele momento, ele se lembrou de algo. Todo o tempo que ele passou com a Kesoku Band. Todos os momentos que ele compartilhou com Matsuzaka Sato. Sem mencionar suas interações recentes com Shinjo Akane. Do ponto de vista de Shizato, de fato, parecia que ele estava sendo carinhoso demais com outras garotas. Então ele pigarreou e se corrigiu. Eu não abandonei ninguém. Eu não ligo. Shizato fez beicinho e cruzou os braços. Mesmo que isso seja verdade, você ainda me ignorou por mais de meio mês. E o mais importante ainda? Minami inclinou a cabeça. O rosto de Shizato inchou em frustração. Você se mudou sem nem me avisar. Oh, certo. Agora que ela mencionou isso. Ele estava tão ocupado com a mudança que se esqueceu de avisar Shizato e Takina. Mas não foram só eles. Nem Shinjo Akane nem Futaba Ryu tinham sido informadas disso. Naquele momento, ele estava simplesmente muito ocupado. Mas mesmo assim, neste ponto, isso não passa de uma desculpa. Minami suspirou. Não importa o quão ocupado ele estivesse. Era verdade que ele havia negligenciado Shizato e Takina. E já que era um fato, eu deveria ter te contado sobre a mudança. Foi um erro meu. Minami admitiu sem hesitar. Minami-kun. Ao lado dele, Takina, que escutava em silêncio, abriu a boca, prestes a defendê-lo. Mas antes que ela pudesse fazer algo, Minami levantou a mão, impedindo-a. Em vez disso, ele voltou-se para Shizato. E eu negligenciei vocês dois por mais de meio mês. Não vou dar desculpas por isso. É natural que vocês estejam chateados, e eu entendo. Eu estava planejando me desculpar. Você estava planejando se desculpar? Ao ouvir essas palavras, as orelhas de Shizato se contraíram. Seus olhos rubi brilhavam levemente. Bom, ela estava reagindo. Ao ver sua expressão suavizar um pouco, Minami prosseguiu. Isso mesmo. Não importa o que você peça, eu farei. Você diz isso, mas palavras são apenas palavras. Shizato murmurou algo. Ela não era do tipo que fazia birra sem motivo. Na verdade, quando se tratava de relacionamentos, ela e Yamada Ryu estavam entre os que mais compreenderam a situação de Minami. Mas desta vez foi diferente. Ele se mudar sem avisá-la. Isso a fez sentir-se distante dele de uma forma que ela detestava. Isso a fez sentir como se estivesse ficando para trás em comparação com os outros. E ela não conseguia aceitar isso. Então, hoje, ela se comportou mal. Se fosse qualquer outro dia, ouvir Minami dizer eu farei qualquer coisa provavelmente a teria deixado feliz. Mas não hoje. Agora não. Porque este era o modo pirralho mimado, Nishikiji Shizato. Então, sem hesitar, ela enfiou a mão no bolso grande, tirou um documento dobrado e o desdobrou na frente de Minami. Bem, já que você disse que faria qualquer coisa. Ela deu um sorriso travesso. Assine isto e eu te perdoarei. Takina, que observava em silêncio, olhou de relance para o lado. E então, seu rosto normalmente pálido ficou vermelho. Sua voz calma vacilou ligeiramente. Uma certidão de casamento? Certidão de casamento. Formulário oficial de registro de casamento. Não era algo sobre o qual ela pudesse simplesmente brincar. Shizato tinha agora 17 anos. Em pouco mais de um mês, ela completaria 18 anos. Isso significava que ela estaria legalmente apta para casar no Japão. E conhecendo Shizato, se Minami realmente assinou, ela levaria isso diretamente à prefeitura no dia em que completasse 18 anos. Isso mesmo. É uma certidão de casamento. Shizato bufou, lançando um olhar presunçoso para Takina. A verdade era, ela planejava se casar com Minami eventualmente. Mas a princípio ela pretendia esperar até que ele se formasse na universidade. Assim, ele não precisaria lidar com o estresse relacionado à escola. No entanto, após ser ignorado durante semanas, ela tinha decidido provocá-lo um pouco. É claro que Shizato sabia que Minami não assinaria de verdade. Ele ainda estava no ensino médio. Ele tinha muita coisa acontecendo. Então ela esperou. Observei Minami encarando a certidão de casamento, claramente refletindo sobre o assunto. Ela deu um sorrisinho de canto de boca. Seu idiota Minami-kun. Bem feito para você por me ignorar por tanto tempo. Desta vez ela estava em vantagem. Normalmente era ele quem a perturbava. Mas hoje finalmente ela estava se vingando dele. No entanto, por mais que ela gostasse de provocá-lo, guardar a certidão de casamento era um pouco demais. Ela estava prestes a aliviar o tom, prestes a dizer a ele que estava brincando. Na verdade, Minami-kun, eu era apenas uma criança. Você tem uma caneta? Shizato congelou.
Ela piscou para ele, completamente atônita. Seu cérebro se recusou a processar o que ele acabará de dizer. Minami Shouji olhou para Shizato com uma expressão confusa. Perguntei se você tem uma caneta. Eu tenho uma caneta, mas... Minami-kun, por que você precisa de uma caneta? Se você não me der uma caneta, como vou assinar isso? A voz de Minami estava calma enquanto ele pegava a certidão de casamento. Espere. O que? Observando a expressão séria de Minami, sem demonstrar hesitação, sem qualquer sinal de constrangimento, Shizato entrou em pânico. Ela estava apenas brincando. Ela só queria provocá-lo um pouco, vê-lo ficar sem jeito e envergonhado. Mas em vez disso, ela fez uma pequena brincadeira e acabou ativando o golpe final da Minami. Ela não estava preparada para isso. Paralisada, ela só saiu do transe quando Takina, que observava em silêncio, entregou discretamente a Minami uma caneta de tinta preta. Espere. Minami fez uma pausa com a caneta pairando sobre o documento. E agora? Minami-kun, você vai mesmo assinar isso? Shizato tentou controlar a voz, buscando argumentar com ele. Quer dizer, pessoalmente não me importo de assinar agora. De verdade, não me importo nem um pouco. Mas você não deveria pensar melhor nisso? Você ainda tem provas de admissão chegando, não é? Assinar isso agora pode ser um pouco. Sim, isso mesmo. Minami ainda tinha a escola para se concentrar. Agora não era hora de se distrair com algo tão importante quanto o casamento. No entanto, meus exames? Não tenho pressão nenhuma. Você se esqueceu? Eu sempre fui um gênio. Minami deu de ombros como se não fosse nada. Que gênio! Shizato rangeu os dentes. Ela quase havia esquecido. Minami era uma aluna exemplar. Ele ficou em primeiro lugar nos exames simulados nacionais. Alguém como ele não tinha motivos para se preocupar com os exames de admissão. Mas, se ele realmente assinou, o que ela deveria fazer? Shizato oficialmente começou a surtar. Ela jamais imaginou que uma simples brincadeira pudesse ter consequências tão desastrosas. Ela não fez nenhum preparo. Ela havia passado de brincalhona e controlada, de um estado de pânico total em apenas alguns minutos. Observando a caneta de Minami se aproximar lentamente da certidão de casamento, Shizato baixou a cabeça com as bochechas coradas. Minami-kun. O que? Se eu disser que estava apenas brincando, posso voltar atrás? Sua voz era suave e incerta. Está brincando? Minami olhou para ela. Não. Quero dizer, hipoteticamente. Hipoteticamente falando. Se isso fosse uma piada, eu ainda poderia voltar atrás? Shizato acenou freneticamente com as mãos. Você não quer se casar comigo, Shizato? Minami subitamente baixou a voz. Seu tom era grave, calmo, quase melancólico. Havia algo de especial nisso? Algo que carregava um leve traço de mágoa. E no momento em que Shizato ouviu isso, seu coração apertou. Imediatamente ela estufou o peito e gritou. Claro que não. Eu quero me casar com você, Minami-kun. Então está tudo bem. Os lábios de Minami se curvaram em um sorriso irônico. Qualquer vestígio de tristeza anterior desapareceu num instante. O humor dele mudou tão rápido que Shizato ficou atônita. Ou não, ela tinha sido completamente enganada. Desde o princípio, Minami sabia que ela reagiria dessa forma. Ele a tinha completamente na palma da mão. Shizato fez beicinho. Ela não tinha ideia de como as coisas tinham mudado tão rapidamente. Há poucos instantes, ela era quem estava em vantagem, Minami era quem tentava tranquilizá-la. Mas agora, foi ela quem não conseguiu acompanhar o ritmo. Tudo que ela pôde fazer foi observar Minami assinar seu nome na certidão de casamento com confiança. E antes que ela percebesse, incentivada por ele, ela escreveu seu nome e também carimbou o documento. Felizmente, naquele momento, Takina se inclinou e sussurrou. Está tudo bem, Shizato. Você ainda tem tempo até se tornar oficialmente adulta. Ainda há uma chance. Ela não estava errada. Enquanto o formulário não fosse entregue ao órgão governamental, Shizato ainda poderia voltar atrás. Contanto que ela conseguisse pôr as mãos naquele documento, não seria problema nenhum. Seu ânimo melhorou um pouco. No entanto, vou ficar com a certidão de casamento, disse Minami, acenando casualmente com o documento que tinha na mão. Lembro que o aniversário da Shizato é dia 23 de setembro, né? Vou entregar na prefeitura nesse dia. Não apenas Shizato. Até Takina ficou paralisada. Nenhum dos dois esperava por isso. Minami não lhes daria nenhuma chance de desfazer o que fez. Ele planejava submeter o pedido assim que Shizato completasse 18 anos. Eles encararam o jovem que sorria calmamente à sua frente. Por um instante, eles queriam perguntar, Minami-kun, por que você conhece tão bem os procedimentos de casamento? Ele nunca havia sido casado antes? Então, como diabos ele conhecia o processo melhor do que eles? A última esperança que tinham foi destruída. Shizato se sentia como uma jogadora que acabará de perder tudo. Todo seu mundo ficou cinza. Não era que ela não quisesse se casar com Minami. Na verdade, ela até que ficou meio feliz com isso. Mas isso aconteceu rápido demais. Ela se sentou e brincou um pouco, e de alguma forma acabaram noivos. Nem mesmo o lançamento de um foguete foi tão rápido. Shizato ficou sentada ali, atordoada. Ela se sentiu tão estúpida. Por que ela havia provocado uma briga com Minami, afinal? Ela deveria saber mais sobre isso. Minami não era como os outros garotos pequenos com quem ela costumava brincar. Toda vez que ela tentava provocá-lo, ela acabou sendo alvo de provocações. A essa altura, já era praticamente uma tradição. E no entanto, ela nunca aprendeu. Idiota, idiota, idiota. Você é uma idiota, Shizato. Sua mente estava um caos. E antes mesmo que ela pudesse processar tudo completamente, ela começou a pensar no futuro deles. Já que eles estavam noivos agora, isso significava que eles teriam que morar juntos, certo? Ela teria que sair dali correco. Então, depois de morarem juntos, isso significaria ter filhos. Aos 18 anos, isso é rápido demais. Mas, se fosse Minami,
Ele provavelmente faria de tudo para que ela engravidasse imediatamente, não é? Ele era esse tipo de cara. Mesmo que ela dissesse não, ele encontraria 100 maneiras de fazê-la dizer sim. E quando ela teve um filho, que nome dariam a isso? Ou não, o cérebro dela estava superaquecendo. Seu rosto ardeu. E justamente quando ela pensava que não podia ficar mais nervosa, Minami disse casualmente: Chisato, arrume suas coisas. Vou ficar no seu dormitório esta noite. É? O cérebro dela entrou em curto-circuito. Ela olhou para ele incrédula. Espera, o quê? Minami ergueu uma sobrancelha. O que há de tão surpreendente? Estamos noivos agora, certo? Não é nenhum problema para mim dormir na sua casa. Bem, acho que faz sentido, Amy, mas Takina ainda está aqui também, sabe? Chisato, geralmente forte no ataque, mas péssima na defesa, foi completamente incapaz de resistir aos avanços implacáveis de Minami. Seu olhar desesperado se voltou para Takina, num gesto silencioso de súplica por ajuda. No entanto, ela havia deixado passar algo importante. Se ela tivesse um ataque alto e uma defesa baixa, naquela época Takina tinha baixo ataque e baixa defesa. Minami mal precisou dizer uma palavra. Ele simplesmente se virou para Takina e perguntou: Takina, você se importa? A garota de cabelos negros que estava prestes a falar, imediatamente balançou a cabeça negativamente. Minami sorriu para Chisato. Viu? Takina não se importa. Amy, mas Chisato tentou argumentar, mas Minami simplesmente acenou com a mão, interrompendo-a. Sem mas. Está decidido. Uma única frase. E no entanto, naquele momento Chisato se viu pensando na fertilização de óvulos e a fusão das células reprodutivas masculinas e femininas. Logo em seguida, Aliko Reko encerrou suas atividades por aquele dia. E exatamente como Minami havia declarado, ele ficaria hospedado no dormitório de Chisato. Chisato, não querendo simplesmente aceitar isso, foi secretamente até Mizuki e Kurumi em busca de ajuda. Mas esses dois, viver segundo a filosofia de não é problema meu, ignorou completamente os seus apelos. Então, no fim das contas, acabou assim, né? Sentada na sala de estar, Minami mudava de canal na TV com naturalidade, parecendo completamente relaxada. Enquanto isso, Chisato permanecia por perto, nada relaxada. Ela olhou para trás, para descobrir então que Takina, sua parceira de confiança, havia se retirado sorrateiramente para seu quarto em algum momento. Em outras palavras, agora ela estava completamente sozinha com Minami. Sozinha com Minami. Ela não conseguiu lidar com isso. Chisato respirou fundo. Então ela cerrou os punhos. Tudo bem. Escapar. Ela simplesmente fingia que estava cansada demais para ficar acordada. Com certeza Minami não insistiria em mantê-la aqui se ela dissesse que ia dormir, certo? Com esse plano em mente, Chisato inspirou profundamente, lançou um olhar para Minami e falou com cautela. Minami-kun, se você estiver com fome, tem comida na geladeira. E, acho que vou para a cama agora. Trabalhei o dia todo, então estou muito cansado. Sua voz era estranha, trêmula. Qualquer pessoa com um mínimo de inteligência perceberia que ela estava apenas procurando uma desculpa para fugir. No entanto, para sua surpresa, Minami simplesmente sorriu, acenou com a cabeça e disse: Tudo bem. E foi isso. Sem brincadeiras. Sem resistência. Nada. Chisato mal conseguiu conter um suspiro de alívio. Saindo na ponta dos pés da sala de estar, ela entrou cuidadosamente em seu quarto e fechou a porta atrás de si. No momento em que ela se jogou na cama, uma sensação avassaladora de segurança a invadiu. Era como aquela sensação que você tem depois de assistir a um filme de terror à noite, onde seu cobertor é seu refúgio seguro, e a escuridão além dela é um mundo completamente diferente. Era exatamente assim que Chisato se sentia naquele momento. Eu devo ficar bem, certo? Ela espiou em direção à porta. Nenhum sinal de movimento. Finalmente, ela soltou um suspiro profundo. Ela queria adormecer, mas por algum motivo, no momento em que ela fechou os olhos, ela só conseguia pensar na certidão de casamento. Casado. O casamento deles. Seus pensamentos estavam um caos. Ela se revirava na cama, sem conseguir dormir. Até, ela percebeu algo estranho. A cama dela parecia estranha, como se uma pequena parte dela tivesse afundado. Espere. Por que a cama dela simplesmente se moveu? Lentamente Chisato abriu um dos olhos. E através da pequena fresta, ela viu claramente Minami, deitado de lado, bem ao lado dela. Seu corpo bem proporcionado estava a apenas um dedo de distância. Minamiko, o que você pensa que está fazendo? Qualquer vestígio de calma foi destruído. O que eu faço? Ela deveria acordar? Ou será que ela deveria fingir que continua dormindo? Duas opções, ambos igualmente aterrorizantes. Minami tinha acabado de tomar banho. Um leve aroma de sabonete líquido pairava no ar. A essa curta distância, seus sentidos aguçados de nível 5 captavam tudo. Pior ainda, Minami ainda estava se movendo. Devagar, gradualmente. Ele estava se inclinando para mais perto. Minamiko. O coração de Chisato disparou. Uma mistura de excitação e pânico a invadiu. Ela estava feliz por ele estar tão perto, mas também completamente sobrecarregada. Era impossível controlar as emoções da garota. Até pouco tempo atrás, era ela quem sempre entrava sorrateiramente na casa dele. Mas agora que os papéis se inverteram, ela era quem estava surtando. Tenho que fingir que estou dormindo. Sim, essa foi a melhor decisão a ser tomada. Porque se ela acordasse, Minami apenas sorriria para ela com sua expressão calma de sempre e diria: agora que estamos noivos, não é? Então dormir na mesma cama não é um grande problema. E então ela seria obrigada a lidar com as provocações dele. Obrigada a interagir com ele. Obrigados a assinar contratos ainda mais injustos. Não,
Era mais seguro fingir que estava dormindo. Com esse pensamento, ela fechou os olhos com força. Mas então, você está fingindo que está dormindo, não é, Shizato? Uma voz carregada de divertimento sussurrou em seu ouvido. Bum! Seu coração explodiu. Ele percebeu? Minami-kun percebeu que eu estava fingindo? Ela havia considerado a possibilidade de ser pega, mas ela nunca pensou que seria descoberta tão rápido. Mas, não, ela teve que se comprometer. Ela não podia deixar que ele assumisse o controle da situação. Shizato tomou sua decisão. Não importa o que, ela não abria os olhos. Mesmo que o próprio Deus descesse sobre esta sala, ela não acordava. No entanto, se você continuar fingindo, a voz de Minami era calma, estável, mas suas próximas palavras causou um curto-circuito no cérebro dela. Então terei que fazer outra coisa com você. Algo mais? Espere. Minami-kun. Nesse momento, Shizato estava a um passo de chorar. Minami estava provocando-a tanto que ela mal conseguia mais aguentar. Mas como ela havia se comprometido a fingir que estava dormindo, não conseguiu reagir. Ela estava presa em uma luta interna. E então, ela sentiu isso. Minami estava lentamente, devagar, aproximando-se. Mesmo sem abrir os olhos, ela podia sentir o calor da respiração dele. E então, ela sentiu a mão dele estendendo-se em sua direção, procurando delicadamente por algo perto do peito dela. Minami-kun, o que exatamente você pensa que está fazendo? Naquele momento, Shizato não conseguiu mais manter a farsa. Seus olhos se abriram de repente. Um rubor vermelho intenso espalhou-se instantaneamente por seu rosto. Suas mãos instintivamente se voltaram para o pijama, verificando-o rapidamente. Mas, para sua surpresa, seu pijama estava completamente intacto. Todos os botões ainda estavam fechados. A cena que ela havia imaginado, Minami tirando a roupa enquanto fingia dormir, isso nunca tinha acontecido. Confusa, ela ergueu a cabeça, e o olhar dela encontrou o de Minami, divertido, provocando, e cheio de travessuras. Ou não, ela havia sido enganada novamente. Shizato sabia que havia caído direto na armadilha de Minami, mas não havia para onde direcionar sua frustração. Seu corpo inteiro ficou mole. Você estava dormindo há pouco tempo, não é, Shizato? A voz de Minami era leve e provocadora. Você até ignorou deliberadamente quando chamei seu nome? É assim que você trata sua noiva recém-noiva? Isso é um pouco frio, não acha? Foi você quem me fez assinar a certidão de casamento, e agora você nem sequer assume a responsabilidade? Minami prosseguiu, fingindo estar ofendida. Já chega, já chega. Shizato cobriu o rosto, envergonhada demais para olhar para ele. Já entendi, Minami-kun. Pare de me provocar. Para ser honesto, ela não tinha muita esperança de que ele a ouvisse. Minami claramente gostava demais de provocá-la. Ele não era do tipo que desistia facilmente. Mas então, tudo bem. Shizato baixou ligeiramente as mãos, surpresa. Ela olhou para ele piscando, em choque. É isso? Ele desistiu. Assim, sem mais nem menos. Qual é o problema com essa reação? Minami ergueu uma sobrancelha, visivelmente divertida. Você não acabou de me dizer para parar? Ou, não me diga, que você gosta quando eu te provoco. Quem diabos tem um hobby tão estranho? Shizato negou imediatamente e depois hesitou. O quê? Só que eu não esperava que você realmente entrasse sorrateiramente na minha cama. Sua voz foi ficando cada vez mais baixa. Quando ela terminou, era quase um sussurro. Minami deu uma risadinha. Bem, eu errei ao entrar sorrateiramente. Mas mais importante ainda, seu tom de voz suavizou. Eu queria pedir desculpas. Desculpar-se? Shizato olhou para ele confusa. Sim, você mesmo disse isso antes, não disse? Eu não tinha ido ali correco por mais de meio mês. Nem sequer liguei. Foi minha culpa. Minami pegou delicadamente na mão dela, macio, delicado e liso como jade polido. Se era disso que se tratava, você poderia simplesmente ter se desculpado durante o dia. Por que você tinha que me assustar desse jeito? Shizato resmungou com as bochechas estufadas. Seriamente, ele poderia simplesmente ter pedido desculpas antes. Por que se dar ao trabalho de entrar sorrateiramente na cama dela? Você realmente acha que teria me escutado se eu tivesse me desculpado antes? Minami perguntou, arqueando uma sobrancelha. Shizato congelou. Ela hesitou. Então ela percebeu? Ele tinha razão. Ela estava zangada mais cedo. Independentemente do que ele dissesse naquela ocasião, ela provavelmente não teria levado a sério. Acho que é verdade. Sua voz era baixa. O mesmo vale para a certidão de casamento. Minami tirou um papel dobrado do bolso. Se você realmente não quer, pode rasgar agora. Eu sei que você só me fez assinar por frustração. Shizato ficou em silêncio. Seus olhos permaneceram fixos no papel. Rasgar a certidão de casamento? Ela não conseguiu responder. Em vez disso, ela pegou um travesseiro e escondeu o rosto atrás dele. Um instante depois, você é tão injusto. Sua voz estava abafada pelo travesseiro. Minami-kun, você é tão injusto. Você sabe que eu jamais rasgaria isso. E mesmo assim você continua me provocando desse jeito. É claro que ela não podia rasgá-lo. Essa certidão de casamento era o objetivo final de qualquer garota apaixonada. Mesmo que tenha acontecido um pouco rápido demais. Mesmo que ela não estivesse preparada. Ela ainda queria construir um futuro com ele. Não havia a mínima possibilidade de ela rasgar aquilo. Ela até se sentiu um pouco irritada por Minami ter oferecido aquilo a ela daquela forma. Mas justamente quando ela estava pensando nisso, Minami sorriu e falou novamente. Na verdade, mesmo que você o rasgasse, não faria diferença. Por quê? Ele desdobrou o papel e assegurou sob a suave luz dos postes de iluminação lá fora. Shizato congelou. Ela ficou olhando fixamente. Não era a certidão de casamento. Era apenas uma folha de papel em branco qualquer. Minami-kun. Sua voz furiosa ecoou pela sala. Seu rosto ardeu. Ela não aguentava mais. Pegando um travesseiro,
Ela brandiu o objeto em direção à cabeça de Minami. Mas, mesmo quando ela fez isso, ela se conteve. Embora um travesseiro não pudesse, de forma alguma, machucá-lo, mesmo assim ela não o atingiu com toda a força. E Minami percebeu. Só isso já o fez soltar um pequeno suspiro de alívio. Porque embora isso parecesse um argumento simples e bobo, na realidade, todos os relacionamentos começam a desmoronar por causa de pequenas frustrações como essas. E Minami, como alguém que vivenciou inúmeras simulações de relacionamento, sabia muito bem desse fato. Por isso não importa o que fosse preciso, ele precisava amenizar a frustração de Shizato. E agora? Ele havia conseguido fazer exatamente isso. Ele não apenas a acalmou, ele até conseguiu obter a certidão de casamento. Verdadeiramente. Trabalho bem feito. Então, o que vem a seguir? Enquanto suportava os implacáveis ataques de travesseiro de Shizato, Minami virou levemente a cabeça, lançando um olhar para a tela de simulação ao seu lado. Ele concluiu que já era hora de iniciar uma nova rodada de simulação. Esperamos que desta vez, ele finalmente encontre uma maneira de resolver completamente a deficiência emocional de Matsuzaka Sato. Capítulo 277. Após acalmar os ânimos de Shizato e garantir que a certidão de casamento permanecesse intacta, Minami estava de excepcionalmente bom humor. Inicialmente, ele havia planejado ir até a sala de estar, deitar-se um pouco e depois iniciar a próxima simulação. Mas antes que ele pudesse se levantar, Shizato, parecendo um pouco envergonhada, chamou: Minami-kun, você pode descansar aqui. Instintivamente, Minami se virou para olhar para Shizato, que ainda estava sentada na cama. Sob a luz tênue dos postes de iluminação pública do lado de fora da janela do dormitório, ele conseguia ver claramente a expressão dela. O reflexo da luz em seus olhos vermelho-rubi fazia com que brilhassem ainda mais que o céu estrelado. Um leve rubor coloriu suas bochechas, um tom que lembrava o rosa suave que aparece quando o sol de inverno nasce pela primeira vez. Tem certeza? Minami fez uma pausa pedindo confirmação. Shizato, constrangida demais para encará-lo, virou ligeiramente a cabeça, baixando a voz. De qualquer forma, já estamos noivos. Shizato, o que você acabou de dizer? Talvez porque a voz dela fosse muito baixa. Minami não a ouviu direito. Ele inclinou a cabeça, confuso. Depois, aproximou-se mais. Muito perto. Assim que ela percebeu a proximidade dele, o tom rosado e suave de suas bochechas se intensificou. Em pânico, Shizato rapidamente lhe deu as costas, deixando Minami com uma silhueta que dá asas à imaginação. Se este fosse um romance típico, o protagonista masculino a teria deixado ir nesse momento. Mas Minami não era esse tipo de protagonista. Sem hesitar, ele estendeu a mão e virou Shizato de volta para encará-lo. Por baixo do pijama rosa, suas clavículas claras apresentavam um leve tom avermelhado. Seu rosto, agora totalmente exposto, era a imagem do constrangimento. Shizato, o que você acabou de dizer? Vendo que Minami se recusava a deixá-la escapar, ela murmurou hesitante. Eu só quis dizer que... Então, não conseguindo suportar mais, ela fechou os olhos com força e gritou: já que estamos noivos, não tem problema se dormirmos juntos. Sua voz ecoou pela sala, alta e clara. Não houve hesitação. Mas, imediatamente após dizer isso, ela percebeu que algo estava errado. Minami ficou completamente em silêncio. A sala também estava em completo silêncio. Curiosa, ela abriu os olhos lentamente. Ela ouviu. Minami, olhando fixamente para ela, com um sorriso maroto no rosto. Esse cara, essa expressão, era o olhar de alguém que já tinha ouvido, mas que a estava fazendo repetir de propósito, só para provocá-la. Minami-kun, você fez isso de propósito, não foi? Atordoada, sua voz estava repleta de raiva e vergonha. Sim, Minami respondeu sem qualquer remorso. Você é simplesmente adorável, Shizato. Não consegui me conter. Minami-kun, ele estava piorando. Shizato sentiu que precisava ficar com raiva, pelo menos o suficiente para garantir que ele não pensasse que poderia sair impune o tempo todo. Mas então, você vai me perdoar, não é, Shizato? Os olhos calmos e escuros de Minami encontraram os dela. Seu belo rosto se aproximou. Ela podia sentir a respiração dele contra a sua pele. O fogo da sua raiva extinguiu-se instantaneamente. Tudo que ela conseguiu fazer foi balbuciar algo quase inaudível. Sua determinação anterior de ficar brava. Completamente esquecido. Minami deu uma risadinha, observando os olhos de Shizato desviarem-se em completo constrangimento. Com um sorriso ele estendeu a mão e apertou suas bochechas macias e rechonchudas de bebê. Então, sem pensar duas vezes, ele se deitou bem ao lado dela. Afinal, foi Shizato quem disse que ele podia dormir ali. Como ele poderia recusar uma oferta tão generosa? Mas, para ser justo, Minami apenas se deitou ao lado dela. Ele não fez nada de errado. Não que Shizato se importasse se ele fizesse isso. Eles conversaram por mais um tempo, até que o coração de Shizato finalmente se acalmou. Assim que ela pareceu à vontade, Minami finalmente voltou sua atenção para a tela de simulação que flutuava no ar. Ele já a havia provocado o suficiente por uma noite. Agora, vamos iniciar uma nova simulação. Murmurando para si mesmo, ele estendeu a mão e tocou na interface. Valor atual da frequência cardíaca, 1560. Parece que toda a interação com a Shizato hoje realmente valeu a pena. Ao ver o aumento expressivo na pontuação, Minami piscou levemente surpresa. Mas então ele se lembrou. Certo, assinei a certidão de casamento com ela. Obviamente, um evento importante desse tipo causaria um aumento significativo no valor afeto. Até mesmo alguém tão despreocupada quanto Shizato contribuiu tanto assim. Na verdade, o poder de uma certidão de casamento era algo extraordinário. Com um leve aceno de cabeça, Minami navegou até a seção de alvo de simulação. Alvo da simulação. Matsuzaka Satou? Deseja iniciar a simulação?
Sim ou não? E sim. Sem hesitar, Minami tocou em sim, enquanto a tela piscava. Sua consciência mergulhou mais uma vez no mundo da simulação. Vocês se conheceram num dia chuvoso, trocaram algumas palavras e, aos poucos, foram se aproximando. Você confirmou que essa garota mentalmente instável se apaixonou por você. E isso fez você se maravilhar com seu próprio charme irresistível, mas também sentir uma forte dor de cabeça. Ou porque se você a aceitasse, isso significaria se comprometer apenas com ela, para toda a vida. E no entanto, você não é o tipo de homem que permite que apenas uma flor desabroche em seu jardim. O que você realmente deseja é um prado primaveril, um mundo de cores infinitas, um paraíso onde inúmeras flores desabrocham juntas. Será que não podemos evitar que eu pareça um completo canalha? Minami cutucou a tela da simulação com uma expressão impassível. Por algum motivo, a inteligência artificial de simulação parecia adorar provocá-lo. Mas, qualquer que seja, Minami balançou a cabeça negativamente. Ele já havia se comprometido com esse caminho de múltiplos amores. Goste a inteligência artificial ou não, ele iria levar isso até o fim, devido aos seus relacionamentos já existentes com a Kesokuband, Riku e outros. E inicialmente você tentou evitá-la cortar completamente os laços. Mas seu defeito fatal sempre foi seu coração mole. Naquela tarde chuvosa, depois da escola, ela estava sozinha, encharcada, parecendo um cachorrinho abandonado. Suspirando, você segurou um guarda-chuva sobre ela, repreendendo-a por mais uma vez ter esquecido de trazer um. Sob sua bronca, ela finalmente tirou o guarda-chuva que estava escondendo no casaco. Em seguida, admitiu que estava tentando segui-lo sem chamar muita atenção, e por isso se recusará a abri-lo. Seu raciocínio desprovido de noção deixou você momentaneamente sem palavras. Mas ao mesmo tempo, o amor que transparecia em seu rosto calmo e gentil causava arrepios. Você percebeu que essa mulher realmente se apaixonou por você à primeira vista. E com sua orientação, sua tia, Matsuzaka Sayuri, compreendeu os erros que havia cometido durante todos esses anos. Ao mesmo tempo, com sua ajuda, Matsuzaka Sato finalmente reconheceu os sentimentos profundos que sempre nutriu por sua tia. Você nunca escondeu dela seu desejo por um harém repleto de mulheres de todas as cores. Na verdade, você o revelou intencionalmente, na esperança de que os desafios de um relacionamento tão incomum a fizessem desistir. Mas suas palavras nunca a convenceram. Ela simplesmente escolheu segui-lo, passo a passo, em silêncio. E nesse processo, seu vínculo com ela se fortaleceu, tão forte que rompê-lo se tornou impensável. Aos poucos, você foi compreendendo os motivos por trás do distanciamento emocional dela e se esforçou para ajudá-la a entender o significado de emoções como amor e preocupação. No entanto, você sabia, isso por si só não bastava. Ela de fato havia aprendido a expressar emoções até certo ponto, mas se você quisesse curar completamente o coração dela, você sentiu que poderia precisar de algo ou de alguém a mais para te ajudar. Tia Matsuzaka, você não gostaria que sua sobrinha sofresse nas minhas mãos só porque ela não consegue sentir emoções, gostaria? 2. Ida-san, você não gostaria de ver sua melhor amiga cair nas mãos de alguém tão poliamorosa quanto eu gostaria? 3. Esqueça seu complexo de salvador por um segundo. Se você parar para pensar, tanto Matsuzaka Sayuri quanto Shouko Ida são pessoas muito legais, não são? 4. Simule você mesmo. Opa! Espera aí. Diante dessas opções, Minami suspirou internamente. O simulador dele estava ficando cada vez mais descontrolado ultimamente? Que tipo de frase foi essa? Ele balançou a cabeça, sem palavras. Mas depois de um instante, ele captou a essência da coisa. A opção 1 era claramente sobre pedir ajuda a Matsuzaka Sayuri. A opção 2 consistia em pedir ajuda à melhor amiga de Matsuzaka Sato, Shouko Ida. Ambos exerceram influência significativa sobre Matsuzaka Sato. É que a forma como o simulador formulou a pergunta deu uma impressão muito suspeita. No entanto, por que não existe a opção de ambos ajudarem ao mesmo tempo? Minami apoiou o queixo na mão, franzindo a testa diante das opções. Se o objetivo era ajudar Matsuzaka Sato a entender as emoções, então, obviamente, quanto mais apoio, melhor. Não apenas de Shouko Ida. Não apenas de Matsuzaka Sayuri. Mas os dois juntos. Uma abordava sua vida escolar, a outra tratava de sua vida familiar? Esse seria o melhor cenário possível. Mas dentre essas 3 opções, a opção 3 foi imediatamente descartada. Minami não estava tão desesperado assim. Ele não tinha a menor intenção de se aproximar de Matsuzaka Sayuri ou Ida Shouko. Isso deixou as opções 1 e 2, que permitiam que ele escolhesse apenas uma pessoa. Talvez, uma dessas opções seja uma armadilha? As sobrancelhas de Minami se contraíram levemente enquanto ele encarava a tela do simulador. Se o simulador o estivesse forçando a escolher apenas uma pessoa, então, talvez um deles não tenha sido realmente útil. Talvez, em vez de ajudá-lo, eles só piorassem as coisas. Com isso em mente, as opções finalmente fizeram sentido. Agora a questão é, qual é a escolha certa? Ele mergulhou em profunda reflexão. Então, após muita deliberação, ele fez a sua escolha. Opção 1. Peça ajuda a Matsuzaka Sayuri. O motivo era simples. Matsuzaka Sayuri sempre teve consciência da deficiência emocional de Matsuzaka Sato. E da Shouko, por outro lado. Ela pode parecer uma pessoa normal e sensata, mas na realidade, ela não sabia nada sobre o passado de Matsuzaka Sato. Ela não tinha ideia de seus conflitos emocionais. Se Minami de repente se aproximasse dela pedindo ajuda, ela pode simplesmente vê-lo como mais um cara tentando conquistar Matsuzaka Sato.
ela não só se recusaria a ajudar, como poderia até começar a trabalhar contra ele. Considerando tudo, ficou claro que uma mulher madura e experiente como Matsuzaka Sayuri era a melhor escolha. Com a decisão tomada, Minami clicou na opção 1 e continuou lendo. Graças à sua crescente proximidade com Matsuzaka Satou, você começou a visitar o apartamento dela diariamente. Isso, por sua vez, naturalmente levou a mais interações com Matsuzaka Sayuri. O Matsuzaka Sayuri de hoje não é mais o mesmo de antes. A simulação começou a passar rapidamente pelas memórias. Um quarto limpo e bem conservado. Um apartamento impecavelmente organizado. E Matsuzaka Sayuri, agora vestida com roupas de descanso simples e discretas. Parecia que ela tinha parado completamente de trazer aqueles homens repugnantes para casa. Até mesmo os hematomas em sua pele começaram a desaparecer. E quando ela viu Minami, não havia surpresa em sua expressão. Em vez disso, ela calmamente o convidou a sentar-se, servindo-lhe uma xícara de chá com um sorriso gentil. Minami, preciso te agradecer. Sentada em frente a ele, Matsuzaka Sayuri ergueu o olhar. Sua voz era suave. Você me fez perceber quem eu realmente precisava encarar. Sou muito grato a você. Eu vejo. Minami ficou genuinamente surpresa com o quanto ela havia mudado. Ele presumiu que ela estava apenas fingindo. Mas depois de observá-la atentamente, ele não conseguiu encontrar nenhum sinal de engano. Parecia que Matsuzaka Sayuri realmente havia mudado de vida. Então, sem hesitar, ele contou a ela o motivo de sua visita. Você compartilhou seus pensamentos com ela. Você disse a Matsuzaka Sayuri que queria ajudar Matsuzaka Satou a aprender a expressar emoções, a parar de viver em transe, a ser verdadeiramente uma pessoa em vez de apenas uma casca vazia. Matsuzaka Sayuri concordou com sua visão. Ela prometeu ajudá-lo, para ao menos espiar os erros do passado. Você e Matsuzaka Sayuri chegaram rapidamente a um entendimento. E com a ajuda dela, e sob seus arranjos, você se mudou para a casa de Matsuzaka Satou, para a grande surpresa dela. Para Matsuzaka Satou, essa foi uma reviravolta agradável e intrigante ao mesmo tempo. Agradável porque ter você por perto significava que ela podia ficar mais perto de você. Enigmático, pois por que sua tia concordou tão facilmente em deixar você morar lá? Afinal, ela nunca havia mencionado você para Matsuzaka Sayuri antes. Então, como foi que a tia dela, que supostamente não sabia nada sobre você, de repente agiu como se conhecesse Minami? Essa dúvida persistente plantou uma semente de suspeita em seu coração. E assim ela começou a observar você e Matsuzaka Sayuri em silêncio, observando cada movimento seu. Capítulo 278. Espere um minuto. Matsuzaka-san, por que você está desconfiado em primeiro lugar? Minami não conseguiu evitar dar um tapa na testa ao ler o texto da simulação. Estamos falando da sua tia. Você sequer tem noção da grande diferença de idade entre mim e ela? Mesmo que não tenham sido 20 anos, foram pelo menos uma década. E essa é a pessoa que você está vigiando. Você não deveria estar mais preocupado consigo mesmo? Minami suspirou, balançando a cabeça. Por outro lado, não foi tão surpreendente assim. Afinal, Matsuzaka Sayuri tinha um passado questionável. E além disso, ela possuía um charme natural que lhe permitia manipular homens sem esforço. Era natural que Matsuzaka Satou ficasse em guarda. Pensando nisso, Minami voltou a concentrar-se na simulação. Mas quando ele estava prestes a mergulhar mais fundo, um leve impacto repentino roçou sua lateral. Assustado, ele piscou. Então virou a cabeça. Deitada ao lado dele, Shizato, que inicialmente estava de costas para ele, virou-se sem perceber enquanto dormia. Seus cabelos dourados e radiantes caíam sobre seu rosto sereno. Seus lábios, macios e ligeiramente entreabertos, estavam perigosamente perto. Ela estava completamente adormecida. Seu corpo se encolheu ligeiramente. E com esse movimento, a blusa de pijama larga demais apertava seu peito, lutando para conter a silhueta montanhosa abaixo. Minami, essa mulher, adormece muito rápido, mas considerando tudo o que aconteceu hoje, a certidão de casamento, a partilha da cama, provavelmente foi uma montanha-russa emocional demais para ela. Ele se inclinou tocando levemente seus lábios. Em seguida, puxou o cobertor para cima, cobrindo seus ombros. Mesmo assim, ao voltar a atenção para a tela do simulador, Minami não conseguia se livrar daquela estranha sensação no coração. Será que estava tudo bem mesmo? Executar uma simulação sobre outra mulher, enquanto estava literalmente deitada na cama com Shizato. Na tela à sua frente estava a página de simulação relacionada a Matsuzaka Satou. Minami sentiu uma estranha sensação de contradição. Ali estava ele deitado na cama de Shizato, e ao mesmo tempo executando uma simulação envolvendo outra mulher. Esse tipo de comportamento não foi um pouco. Por algum motivo, Minami sentiu um leve remorso. Mas ele rapidamente balançou a cabeça e afastou sua consciência. Era apenas uma simulação. Não era como se ele estivesse realmente interagindo com alguém na vida real. Não havia necessidade de se deter muito nisso. Com essa dose de autoconfiança, ele voltou a concentrar sua atenção na página da simulação, mergulhando completamente nela. A cautela de Matsuzaka Satou não era sem motivo. Ela sabia muito bem o quão irresistível seria para Matsuzaka Sayuri uma visão rara como a do rapaz mais bonito de Tóquio. E da mesma forma, ela compreendia sua curiosidade adolescente e certos desejos em relação ao corpo feminino. Por causa disso, ela ficou desconfiada do seu relacionamento com Matsuzaka Sayuri. É claro que ela ainda confiava em você. Ela sabia que alguém como você não cederia à tentação tão facilmente. Muito menos desenvolveria qualquer tipo de relacionamento íntimo com uma mulher na casa dos 30 ou 40 anos. Nada mal. Minami acenou com a cabeça para si mesmo. Ao que parecia, sua resistência inabalável à tentação.
Sua pureza inflexível e seu caráter moral superior ainda eram qualidades em que alguns estavam dispostos a acreditar. Ele continuou lendo. E por confiar em você, ela chegou ao ponto de contratar um detetive particular especializado em casos extraconjugais para investigar seu relacionamento com a tia Sayuri. Em algumas ocasiões, ela até mesmo seguia vocês dois secretamente. Minami, espere. Matsuzaka-san, tem certeza de que é assim que se demonstra confiança? Um detetive particular? Seguindo. Minami esfregou as têmporas. Para ser completamente honesto, ele sempre se considerou uma pessoa confiável, alguém em quem se podia acreditar. E ainda assim, depois de ver as ações de Matsuzaka-san, nem ele pôde deixar de balançar a cabeça em sinal de reprovação. No fim das contas, ela é apenas uma mulher. Ela não entende o meu nível de autocontrole quando confrontado com a tentação. Minami deu de ombros, sem dar atenção à investigação de Matsuzaka Sato na simulação. Não importava como ele analisasse a situação, simplesmente não havia como algo acontecer entre ele e Matsuzaka Sayuri. Havia uma diferença de idade de 20 anos entre eles. Como isso seria possível? Ele tinha plena confiança em sua força de vontade. Então, já que Matsuzaka Sato estava desperdiçando seus esforços em algo inútil, não havia motivo para se preocupar com a tal investigação dela. No fim, tudo vai acabar em nada. Essa foi a conclusão otimista de Minami. E então? Através da investigação minuciosa de Matsuzaka Sato, ela descobriu que você e Matsuzaka Sayuri estavam se aproximando cada vez mais. Durante seu tempo livre, você a acompanharia em suas idas às compras. Às vezes, vocês até iam juntos a lojas de roupas. De acordo com o relatório do investigador particular, você passou a maior parte de seus passeios durante esse período com Matsuzaka Sayuri. Minami piscou, esfregando os olhos. Ele não tinha certeza se havia lido aquilo corretamente. Ele? E Matsuzaka Sayuri? Saídas frequentes? Espere. Minami-san, o que exatamente você tem feito? Minami inspirou profundamente. Isso não pode estar certo. Do ponto de vista moral. Ou simplesmente pelo fato de terem pelo menos 20 anos de diferença de idade. Deveria ter sido impossível para ele se envolver com Matsuzaka Sayuri. Minami não seria tão fraco de vontade, seria? Ele não conseguia entender, mas algo lhe dizia que havia algo mais por trás disso. Então ele se obrigou a continuar lendo. Diante da quantidade esmagadora de evidências, até mesmo Matsuzaka Sato ficou surpresa. Ela simplesmente não conseguia imaginar como seu relacionamento com Matsuzaka Sayuri havia progredido tão rapidamente. E no entanto, apesar disso, ela ainda escolheu acreditar em você. Ela se convenceu de que devia ter sido Matsuzaka Sayuri quem te convidou para sair, obrigando-te a acompanhá-la por respeito a uma pessoa mais velha. Afinal, aos olhos dela, sua tia era uma mulher com um passado. Era natural que ela se interessasse por alguém tão jovem, de pele clara e bonito como você. Para chegar ao fundo da sua relação com Matsuzaka Sayuri, ela verificou seu telefone secretamente. Desde que passou a morar com você, ela já havia memorizado sua senha por gestos. Desbloqueá-lo não foi nenhum desafio para ela. No entanto, o que ela encontrou desafiou completamente suas expectativas. A maioria das suas mensagens com Matsuzaka Sayuri foram enviadas por você. Foi você quem a convidou ativamente para sair. Isso a deixou atônita. O porquê, na opinião dela, você deveria ter simplesmente concordado com os pedidos dela, sem poder recusar devido à posição dela como sua parente mais velha. É mesmo com as provas bem diante de seus olhos, ela ainda se recusava a aceitar a verdade. Ela disse a si mesma que eram apenas registros de bate-papo. Eles não provaram nada. Aos olhos dela, você ainda era o mesmo Minami-senpai impecável e carismático. Nesse momento, Minami não conseguiu mais se conter. Que tipo de tolo apaixonado. Mesmo depois de tudo isso, Matsuzaka Sato ainda não havia começado a duvidar dele. Até mesmo Minami, que estava apenas observando de fora, ficou surpresa. Para ser honesto, até ele mesmo percebeu que a versão simulada de si mesmo era praticamente uma trapaça. Mesmo que ele não fosse. Ele estava a um passo de cruzar essa linha. Só faltava uma prova concreta e inegável para esfregar na cara de Matsuzaka Sato. E no entanto, mesmo agora, ela ainda estava disposta a acreditar nele. Ela ainda estava disposta a defendê-lo em seu coração. Isto foi. Minami decidiu continuar lendo. Ela sempre fora ingênua em assuntos do coração, sem saber o que fazer. Mas desta vez, ela sabia que não podia simplesmente deixar as coisas continuarem como estavam. Ela não tinha ideia do que fazer. Mas ela sabia. Ela precisava falar com você sobre a tia dela. E assim, durante um intervalo de almoço, quando ambos estavam livres, ela te chamou para o terraço, querendo te contar tudo o que tinha visto e aprendido. Ela te disse que se você simplesmente gostasse de outra pessoa, ela não guardaria nenhum ressentimento. Mas sua tia, Matsuzaka Sayuri, estava fora de questão. Sua voz permaneceu tão suave e serena como sempre, mas se você ouvisse com atenção, perceberia um leve tremor em seu tom. A cena simulada, como um filme, começou a rodar em sua mente. O terraço da escola secundária Shuka geralmente era proibido para os alunos. Oficialmente foi para a segurança deles. Mas, na verdade, o objetivo era impedir que alunos com pensamentos suicidas pulassem e causassem mais problemas à escola. Mas, tirando isso, o terraço da escola secundária Shuka era, na verdade, um ótimo lugar. Não havia bancos, mas havia altas cercas de proteção. Para além das faixas verde claras, o céu estendia-se amplo e sem interrupções. O azul era quase ofuscante. O ar parecia mais fresco, a atmosfera mais leve. Em um espaço tão aberto, era quase impossível não se sentir à vontade. Foi exatamente assim que Minami se sentiu naquele momento. Ele virou ligeiramente a cabeça, lançando um olhar para a garota que encarava o céu com um olhar vago. Então, Matsuzaka-san, por que você me chamou aqui? Matsuzaka Sato estava ao lado dele. Seus olhos rosados estavam fixos no céu límpido, refletindo apenas sua pureza. Só quando ela ouviu a voz dele,
Será que aqueles olhos rosados se voltaram para ele? Minami-senpai. Minami respondeu suavemente, observando a brisa suave bagunçar seus cabelos rosados. Não quero que você fique com a minha tia. Ela falou calmamente, expressando as palavras que vinha guardando. E Minami mostrou uma expressão estranha. Por que você diria isso? Ele perguntou, parecendo confuso. Porque eu vi. Sua voz, levada pelo vento, era tão clara e leve quanto o som de um sino de vento. Eu vi você caminhando com ela pelas ruas. Eu vi vocês entrando juntos em uma loja de roupas, conversando sobre alguma coisa, sorrindo. Ao ouvir essas palavras, a garota baixou o olhar, a voz em tom baixo. Eu sei que você não é esse tipo de pessoa, Minami-senpai. Você não se envolveria com a minha tia. Sua voz vacilou por um instante. Então ela continuou. Mesmo que você se envolvesse com ela, a culpa seria apenas da minha tia. Ela não sabia o que era esse sentimento dentro dela. Não era amargo. E também não era doce. Desta vez, a amargura em seu coração era mais forte do que a de um limão recém-colhido. Matsuzaka Satou ergueu a cabeça, sua voz suave ao perguntar. Por quê? É por dinheiro? Pelo corpo dela? Ou ela tinha alguma coisa contra Minami-senpai, te forçando a isso? Suas palavras carregavam uma preocupação inegável. Para ela todas essas eram suposições razoáveis. Afinal, ela sabia exatamente que tipo de pessoa era sua tia. Mas para Minami, aquela linha de questionamento era quase ridícula. Por que nesta situação? Não deveria ser ela a duvidar dele primeiro? Não era essa a coisa lógica a se fazer? Afinal, uma mosca não zumbirá em torno de um ovo intacto. Então por que Matsuzaka Satou estava questionando sua tia? No entanto, ela pareceu não notar a sutil mudança na expressão de Minami. Em vez disso, ela estendeu a mão e segurou a dele. Minami ficou ligeiramente surpresa com o gesto repentino. Afinal, Matsuzaka Satou nunca foi boa em expressar suas emoções. Ela sempre olhava para os outros com aquele mesmo olhar gentil e sereno. Para ela tomar a iniciativa dessa forma, era raro. Seu primeiro instinto foi se afastar, mas, sentindo a força por trás do seu aperto, ele não fez isso. Contanto que você fique longe da minha tia, eu cuido de tudo. Sua voz era quase um sussurro. Já faz um tempo que trabalho meio período fora e consegui juntar uma boa quantia, pelo menos 1 ou 2 milhões de ienes. Mesmo que seja só eu, consigo sustentar a Minami-senpai. Ela fez uma pausa e depois continuou. Se ela estiver te chantageando, eu converso com ela. Isso deve resolver as coisas. Ela estava calculando todas as possibilidades com uma expressão séria. E se for sobre o seu corpo? Ela se inclinou ligeiramente para a frente. Minami mal conseguia sentir o cheiro dela. Comparado a ela, o meu deve ser tão bom quanto. Sua voz era baixa, quase inaudível. E ao mesmo tempo, ela estendeu a mão para a fita da saia. Este é o terraço da escola secundária Shuka. Ela afirmou isso com naturalidade. Peguei a chave emprestada da Shouko. Ela ergueu o olhar. Em outras palavras, durante o horário do almoço, ninguém virá aqui. Ela explicou calmamente. Vestida com uma saia de inverno, ela levantou lentamente a bainha. A pele pálida de suas coxas aparecia por baixo do tecido. Você a impediu de ir mais longe. Minami piscou. Capítulo 279. O que o confundiu não foi o fato de sua versão simulada ter impedido Matsuzaka Satou de levantar a saia. Afinal, ele sempre acreditara em seu próprio caráter nobre e puro. Um aluno exemplar que nunca se aproveitou de garotas. Como ele pôde ficar parado e deixar uma coisa dessas acontecer? Não, impedi-la fazia todo sentido. Pensando nisso, Minami lançou um olhar de soslaio para Nishikiji Shizato, que estava cochilando. Ele estendeu a mão e beliscou levemente a bochecha dela. Depois recostou-se confortavelmente, continuando a observar a simulação. Você a impediu de levantar mais a saia. Você não é nenhum santo. Isso foi, sem dúvida, uma enorme tentação. Mas você não queria se aproveitar dela em circunstâncias tão incertas. Ela pareceu descontente, mas não disse nada, apenas ajeitou as roupas antes de ficar em silêncio ao seu lado, esperando que você falasse. Você explicou tudo para ela que o que ela viu foi um mal-entendido. 3 de dezembro, aniversário dela. O motivo de seus encontros frequentes com Matsuzaka Sayuri era preparar um presente de aniversário para ela. As memórias simuladas invadiram sua mente. Na realidade, Minami fechou os olhos para processá-los. O terraço da escola secundária Shuka. O sol do meio-dia brilhava intensamente, quase cegando. Ele conteve a mão que tentava levantar a saia dela. Respirando fundo o ar fresco para acalmar o coração acelerado, ele soltou uma risadinha ao olhar para a garota de cabelos rosa à sua frente. De todas as coisas, quem diria que essa garota geralmente calma e gentil? Será que ele recorreria a um método tão extremo para impedi-lo de se envolver com Matsuzaka Sayuri? Mas, na verdade, você entendeu tudo errado, Matsuzaka-san. Errado? Matsuzaka Satou levantou a cabeça. Por baixo das mechas negras e despenteadas de seu cabelo, os olhos de Minami brilhavam. Banhado pela luz do sol, ele quase parecia estar brilhando. Até mesmo seu sorriso carregava o calor do sol. Apoiado no parapeito, ele observou os estudantes que vagavam lá embaixo e falou: Eu não tenho esse tipo de relacionamento com sua tia. É assim mesmo. Sua voz era baixa. Se tivesse sido qualquer outra pessoa a dizer isto, ela não teria acreditado neles. Mas por que era Minami? Que escolha ela tinha? Ela já havia caído em sua teia. Ela não teve outra escolha senão acreditar nele. Minami percebeu a mudança em seu estado de espírito. Ele sorriu. Matsuzaka-san, acho que o senhor pode ter esquecido algo. Esquecido? Ele assentiu com a cabeça. Seu aniversário está chegando. Apoiado no parapeito, sua voz era firme. Meus passeios com sua tia não tinham nada a ver com algum tipo de relacionamento entre nós. Eu não estava sendo chantageada, tentada por dinheiro ou seduzida. Estávamos simplesmente tentando descobrir o melhor presente de aniversário para você. Matsuzaka Satou congelou. Ela nunca havia sequer considerado essa possibilidade.
que ele e Matsuzaka Sayuri estavam namorando, só para comprar um presente para ela. Eu também não esperava por isso. Enquanto ela permanecia ali, ainda processando as informações, Minami deu um passo mais perto. Instintivamente, ela inclinou a cabeça para cima. E o que ela viu? Era o olhar provocador de Minami. Ele deu um sorriso irônico. Pensar que nossa princesa, sempre tão serena, ficaria com ciúmes, na verdade. Ciúmes? Matsuzaka Satou inclinou ligeiramente a cabeça. Sob a luz do sol, seus traços delicados pareciam ainda mais suaves. Minami sentiu uma coceira no coração. Então ele estendeu a mão, roçando os dedos na bochecha dela. Sim, com inveja. Ele se aproximou mais, sua respiração quente roçando sua orelha. Me chamando para o telhado, me dizendo para não me aproximar muito da sua tia, chegando ao ponto de me tentar. Não é tudo apenas inveja? Por algum motivo. Talvez porque suas palavras tenham tocado em um ponto sensível demais. Ou talvez porque ela pudesse sentir a respiração dele contra sua orelha. Ou talvez tenha sido ambos. Mas pela primeira vez, seu coração, geralmente tão firme, vacilou. Instintivamente, ela levou a mão à bochecha para tocá-la. Porque na pele dela, ela podia sentir um calor inegável. E quando os olhos dourados de Minami se fixaram nela, até mesmo seu olhar parecia penetrante, quase lhe causando arrepios na pele. Não olhe para mim, Minami-senpai. Pela primeira vez na vida, Matsuzaka Satou sentiu-se perturbada. Baixando a cabeça, ela murmurou baixinho. Mas quanto mais ela tentava se esconder, quanto mais Minami-senpai se recusava a deixá-la. Com um sorriso travesso, ele estendeu a mão e gentilmente afastou-a dela. Ela queria cobrir o rosto para que ele não visse sua expressão. Mas, não bloqueie. Apenas uma frase simples sussurrada em seu ouvido. No entanto, parecia que um feitiço de Harry Potter havia sido lançado sobre ela. Sua mão não conseguia mais se erguer. Ela também não conseguiu impedir Minami do que ele estava prestes a fazer. Ele a encurralou. Agora que o mal-entendido foi esclarecido, como devo punir essa princesa excessivamente ciumenta? Ele sorriu, estendendo a mão para acariciar suavemente sua delicada bochecha. Era algo que ele queria fazer há muito tempo. Seu rosto refinado e delicado possuía um fascínio inegável, um desejo incontrolável de fazer o que bem entendesse. No entanto, Matsuzaka Satou rapidamente baixou a cabeça, encolhendo-se de vergonha. Ser tocado assim foi muito mais íntimo, muito mais humilhante do que quando ela levantou a própria saia. Não se mexa. Sua voz era suave. Então, com movimentos lentos e deliberados, ele afastou as mechas de cabelo rosa que lhe bloqueavam a visão. E enquanto ele fazia isso, os olhos dele encontraram os dela. Suas íris rosadas, brilhando com emoções profundas demais para serem nomeadas, e seus lábios, mais macios e convidativos que um pêssego maduro. Sob a luz do sol, tudo nela parecia deslumbrante. Você gosta de mim, Matsuzaka-san? Ele pressionou levemente a testa contra a dela enquanto perguntava. Ela sentiu sua pele esquentar. Diante da sua pergunta, diante da proximidade entre eles, uma garota que sempre teve dificuldades com suas emoções de repente se viu perdida. Ela só conseguiu baixar a cabeça e soltar um suspiro baixo, quase inaudível. Ela gostava de Minami? Ela sempre soube a resposta. Claro que sim. Então ela deu sua resposta. Então ela ergueu o olhar, esperando por uma resposta dele. Mas o que ela recebeu em vez disso? Foi uma decepção. O menino simplesmente sorriu e disse, é mesmo? E então? Nada. Como se suas ações anteriores, a troca entre eles, o momento de vulnerabilidade mútua, tudo não passará de uma ilusão. Ela virou ligeiramente a cabeça, olhando para ele com olhos que continham um toque de ressentimento. Minami-senpai. Ele se virou para ela, intrigado. É essa, sua resposta. Pela primeira vez, ela tomou a iniciativa. Hesitante e incerto. Mas ela se manifestou. No entanto, minha resposta, hein? Minami piscou, como se tivesse acabado de perceber. Então, com um brilho travesso nos olhos, perguntou. Como Satou gostaria que eu respondesse? Matsuzaka Satou. Este homem foi muito mais cruel do que ela jamais imaginara. Ela já havia dado o primeiro passo. Se o amor fosse para ser um esforço mútuo, então ela já havia dado 99 passos para a frente. Tudo que Minami precisava fazer era dar aquele passo final. E, no entanto, ele se recusou a fazer qualquer movimento. Em vez disso, ele a estava meio guiando, meio forçando-a a ser ela confessar tudo. Eu já fiz tanta coisa. Você não pode assumir a liderança só desta vez? Ela se sentiu frustrada, mas ela engoliu a frustração e se recompôs. Minami-senpai, você gosta de mim, não é? Enquanto falava, ela agarrou a manga da camisa dele. Seu rosto estava corado. Sua voz era desajeitada, estranha. No entanto, ela estava abrindo seu coração para ele. Seus olhos rosados carregavam um apelo silencioso. Mas, não, eu não tenho. Uma rejeição categórica. Matsuzaka Satou olhou para ele, com os olhos subitamente marejados. Desde o dia em que ela nasceu, essa foi a primeira vez que ela sentiu vontade de chorar. No entanto, assim que o desespero começou a se instalar, ele estendeu a mão e beliscou levemente a bochecha dela. Quer dizer, não é como se... É amor. Num instante, o desespero desapareceu. Matsuzaka Satou olhou fixamente para ele, seus grandes olhos rosados fixos nele. E o que ela viu? Sua expressão era calorosa e gentil, mais suave que a luz do sol do meio-dia que os banhava. Um olhar que parecia penetrar profundamente em seu ser, tocando os recantos ressecados e áridos do seu coração que ninguém jamais conseguirá alcançar antes. Ela olhou para ele, em seus lábios, tingida de um vermelho pálido sob o sol. E pela primeira vez, ela sentiu um certo impulso. Ela relembrou cenas de dramas românticos, onde um rapaz e uma rapariga, depois de revelarem os seus sentimentos, se inclinariam lentamente um para o outro, e seus lábios se encontrariam. Naquela época, ela nunca entendeu isso. Qual era o objetivo daquele simples contato? Por que a plateia aplaudiu? Por que alguns até choraram por causa de um simples beijo? Mas agora, ela entendeu.
Ela olhou fixamente para os lábios dele, atordoada. Só quando Minami pareceu notar e se virou para ela, ela desviou o olhar apressadamente. Parece que nossa princesa ainda tem outros desejos? Ele deu um sorriso irônico. Seu sorriso provocador a fez baixar a cabeça imediatamente. Mesmo com a franja rosa cobrindo sua visão, ela ainda se sentia envergonhada. Seus dedos roçaram inconscientemente seus lábios. Ela estava pensando, se eu beijasse Minami, como seria a sensação? No momento em que o pensamento criou raízes, isso se espalhou, incontrolavelmente, rapidamente, e isso a deixou perturbada. Ela estava disposta a usar seu corpo para tentá-lo, mas agora, ao pensar em algo tão simples como um beijo, ela estava completamente perdida. Talvez seja isso que significa ser uma menina. Ela estava com as emoções à flor da pele. Ela estava em conflito, mas ao mesmo tempo, ela ergueu a cabeça na esperança de que seus olhos e seus gestos fossem suficientes para revelar seus pensamentos naquele momento. Para ela, só o fato de insinuar seus sentimentos para Minami já parecia um esforço enorme. Mas Minami agiu como se não tivesse percebido nada. Ele simplesmente continuou falando sobre acontecimentos aleatórios na escola. Como o clube de caligrafia ficou sem tinta. Como o capitão do clube de judô foi flagrado traindo a namorada e humilhado publicamente. Mas Matsuzaka Satou não se importava com nada disso. Ela não se importava com o capitão do clube de judô nem com sua vida amorosa conturbada. Agora mesmo, seus lábios ardiam de desejo. E finalmente, após muita hesitação, ela gaguejou. Minami-senpai. Ele se virou para ela, confuso. Nós estamos namorando agora, certo? Sua voz era incerta, mal passando de um sussurro. E desta vez, Minami não a provocou mais. Ele simplesmente sorriu e assentiu com a cabeça. Isso é óbvio. Essas palavras acalmaram seu coração, que antes estava ansioso. Então, em voz baixa, ela murmurou. Então, deveríamos fazer algo que só os casais podem fazer. Algo que só os casais podem fazer. A que exatamente você está se referindo, Satou? A expressão de Minami tornou-se brincalhona enquanto ele se inclinava em direção à garota de cabelos rosa. É essa, o tipo de cena que sempre acontece em dramas. Ela baixou a cabeça, envergonhada, e sua voz mal passou de um sussurro. Minami era perspicaz. Ele só precisou de um instante para perceber o que ela queria dizer, beijando. Mas, você está me pedindo isso, Satou? Minami não concordou de imediato. Em vez disso, devolveu-lhe a pergunta. Não, quer dizer, Surpreendida pela resposta dele, a garota começou a entrar em pânico. Ela acenou levemente com as mãos, prestes a dizer mais. Você está me pedindo isso? Minami a interrompeu, repetindo sua pergunta. Se você não me responder, então não faremos isso. Claramente Minami era quem estava se aproveitando da situação. No entanto, de alguma forma, era ele quem agia como se detivesse todo o poder, coagindo-a a admitir isso. Matsuzaka Satou ficou completamente perplexa. Seus lábios se entreabriram. Após um longo momento, ela virou a cabeça para o lado e acenou levemente com a cabeça. Então, e sem esperar para ver se Minami concordava, ela fechou os olhos lentamente, inclinando ligeiramente a cabeça para cima. Seus lábios macios e rosados tremeram muito levemente. Ela estava esperando, ansiando por seu amor, e vê-la tomar a iniciativa assim, até mesmo o sorriso travesso de Minami suavizou. Não era como se ele quisesse intimidá-la de propósito, mas devido à sua fragilidade emocional, houve momentos em que ele teve que incentivá-la, para forçá-la a fazer uma escolha. Somente fazendo isso, será que ela poderia aprender a expressar suas emoções? Assim como agora, tomar a iniciativa de pedir um beijo. Se ele não a tivesse pressionado, ela nunca teria feito isso. Porque tomar a iniciativa significava reconhecer os seus próprios sentimentos. Significava ansiar por amor. E se esforçar para receber amor. Só isso já foi uma vitória. Significava que a garota, antes apática e indiferente, estava lentamente recuperando sua capacidade de sentir. E o desejo de ser amada era uma das emoções mais fortes que uma pessoa poderia ter. Olhando para a garota que ainda mantinha a cabeça inclinada e expectante, Minami não tinha mais motivos para hesitar, embora uma parte de mim queira provocá-la um pouco mais. Minami deu uma risadinha para si mesmo. Mas desta vez, ele deixou para lá. Afinal, Matsuzaka Satou já havia se esforçado tanto para expressar seus sentimentos. Mesmo que a maneira como ela fazia isso ainda fosse desajeitada e estranha, ela estava tentando. Com esse pensamento, Minami baixou a cabeça. Bang! Do campo de beisebol próximo, ouviu-se o estalo seco de um taco atingindo a bola. Os gritos de incentivo dos estudantes ecoaram pelo ar. Home run! Home run! Lá embaixo, a energia vibrante da juventude ardia intensamente. E no terraço do campus de inverno, Minami pressionou seus lábios contra os de Matsuzaka Satou. Capítulo 280. Nossa, enquanto eles estão arrasando no campo de beisebol, eu estou aqui arrasando no amor, né? Sentindo o peso da simulação, Minami não conseguiu evitar murmurar para si mesmo. Nem ele esperava que as coisas progredissem tão bem. Ele não só havia estabelecido um relacionamento com ela, ele até lhe roubou o primeiro beijo. A velocidade desse desenvolvimento foi algo extraordinário. Mesmo sendo apenas uma versão simulada de mim, com apenas uma fração da minha capacidade real, ainda consegui conquistar sem esforço uma garota emocionalmente reprimida. Como era de se esperar de mim? Ele pensou com orgulho, ignorando a notificação o narcisismo aumentado do simulador. Afinal, comparado a verificar uma mensagem irrelevante sobre um traço de narcisismo aprimorado, ele estava muito mais interessado na condição de Matsuzaka Satou na simulação.
Ela sentia ciúmes de Matsuzaka Sayuri e até tomou a iniciativa de me pedir algo. Minami concentrada. Ele teve que admitir, só essas duas coisas já eram suficientes para deixá-lo animado. Porque antes, Matsuzaka Satou não tinha absolutamente nenhuma ideia de como expressar suas emoções. Na verdade, em uma simulação anterior, ela acabou morrendo em desespero por ser incapaz de se expressar. Mas desta vez, ela havia começado a mudar. Mesmo que fosse desajeitado, mesmo que ela ainda precisasse da orientação dele, eram as emoções dela, os pensamentos dela que estavam transparecendo. Só isso já foi um enorme passo em frente. Mas mesmo assim ele não podia baixar a guarda. Minami não havia esquecido. Em uma linha temporal anterior, Matsuzaka Satou havia se tornado uma estrela cadente no céu, perdida em tristeza. E a razão para esse desespero não se tratava apenas dela. Também houve o fim da banda Kesoku o Liku Reco, e o fato de eu ter me casado com a Shinjo Akane e a Futaba Ryu, não é? Minami murmurou algo enquanto olhava para a tela do simulador. Sim, o amor de Matsuzaka Satou era puro. Mas quando confrontada com outros que compartilhavam o mesmo amor profundo, como Kesoku Band, Liku Reco e Shinjo Akane e Futaba Ryu, o que aconteceria então? Será que ela acabaria como da última vez, afundando em desespero? Ou aconteceria algo diferente? Era nisso que Minami precisava se concentrar agora? Após resolver a deficiência emocional de Matsuzaka Satou, ele fechou os olhos, deixando sua consciência mergulhar completamente na simulação. Seu relacionamento com Matsuzaka Satou tem progredido sem problemas. Desde o beijo no telhado foi como se uma represa tivesse se rompido dentro dela. A garota, antes emocionalmente distante e reservada, começara a aprender a se expressar. E suas mudanças foram lentas. E a maneira como ela expressava emoções ainda era desajeitada. Por exemplo, enquanto você cozinhava, ela se aproximava sorrateiramente e lhe dava um beijo na bochecha. Ou, quando você se sentava, ela levantava discretamente a barra da saia, revelando a pele pálida de suas coxas. É mesmo tendo-a avisado várias vezes de que estava brincando com fogo, ela continuou fazendo o que bem entendia. A Matsuzaka Satou que aprendeu a se expressar era muito mais teimosa do que você esperava. Diante desse lado dela, você decidiu, para discipliná-la adequadamente. Com as 36 técnicas que você aprendeu online. 2. Para lhe dar uma lição sincera sobre amor e emoções. 3. Para não a impedir. Já que Matsuzaka Sayuri tem muitas ferramentas úteis em casa, por que não pegar algumas emprestadas? 4. Simule você mesmo. As opções cuidadosamente organizadas apareceram diante dele. E o conteúdo dessas opções? Nem mesmo Minami conseguiu conter o espanto. 36 técnicas. Pegar emprestadas as ferramentas de Matsuzaka Sayuri? Simulator-san, você realmente não está nem um pouco preocupado com gravidez na adolescência? Matsuzaka Satou tinha apenas 16 anos. Se ela realmente engravidou. Se isso acontecesse, todo o processo de simulação poderia simplesmente entrar em colapso instantaneamente. Mas como ele deveria dizer isso? Minami lançou um olhar rápido para a opção simulação direta, sentindo uma tentação inexplicável. Afinal, por acaso ele tinha 1.260 pontos de afeto disponíveis. Não houve problema algum em utilizá-los para uma simulação direta neste caso. No entanto, se eu usar agora, não terei nenhum valor de pulsação restante para opções de correção posteriormente. Respirando fundo, Minami reprimiu seus desejos. O motivo pelo qual ele guardou 1.200 pontos em vez de gastá-los em outro lugar, foi precisamente porque ele queria usar a simulação direta em um momento crucial desta partida. O aço de boa qualidade deve ser usado onde for mais necessário. Um homem não deve deixar que o desejo imediato obscureça seus objetivos a longo prazo. Sendo assim, então não há necessidade de hesitar. Minami levantou a cabeça e selecionou a segunda opção. Você decidiu guiá-la com uma lição sincera sobre amor e emoções. Ao mesmo tempo, você entendia que a lição não deveria ser muito dura. Caso contrário, agora que ela tinha acabado de começar a expressar emoções, poderia ficar hesitante e com medo devido às suas críticas. Como você e Matsuzaka Satou já moravam juntos, encontrar uma oportunidade para educá-la não foi difícil. Para Matsuzaka Satou, as manhãs em sua casa sempre foram solitárias e silenciosas, como se fosse um lugar abandonado pelo próprio mundo. Nunca houve qualquer ruído, nunca qualquer calor da presença humana. Por vezes ela sentia uma pontada de solidão, mas ela suportou tudo. Esse foi o caminho que ela escolheu após ter se desentendido com sua tia, Matsuzaka Sayuri. Embora percorrer aquele caminho sozinha fosse frio e por vezes doloroso, ela decidiu continuar em frente por conta própria. Mas tudo mudou completamente com a chegada de uma pessoa. Ao sair do quarto, Matsuzaka Satou olhou em direção à cozinha. Lá, um jovem de cabelos negros estava preparando o café da manhã. Só de olhar para as costas dele, Matsuzaka Satou sentiu-se em paz. Ela deu um passo leve para a frente vinda de trás. Então, sem hesitar, ela o abraçou. Foi um ato de afeto, uma forma de ela se agarrar a ele como uma criança mimada. Ela enterrou a cabeça profundamente nas costas dele. Satou, quantas vezes eu já te disse para não me abraçar assim de repente? Minami deu um tapinha leve na cabeça dela. E eu me lembro de ter te dito antes. Não fique me tocando assim, não disse? Matsuzaka Satou não respondeu, porque ela sabia que ele já havia dito isso antes, que ela não deveria tocá-lo tão livremente. Mas Minami nunca a havia realmente impedido. No máximo, ele apenas diria isso,
Contanto que ela permanecesse em silêncio, provavelmente conseguiria se safar. No entanto, hoje Minami não parecia disposto a deixar isso passar batido. Ela estava se tornando cada vez mais atrevida. Não acontecia mais apenas em casa. Mesmo quando estavam do lado de fora, ela já havia começado a fazer investidas sutis. Já tinham ocorrido diversas ocasiões, onde ela discretamente tirou os sapatos usando os dedos dos pés, calçados com meias pretas, para acariciar a barra da calça dele por baixo da mesa do restaurante. Essa garota foi se tornando gradualmente indisciplinada. Como homem, Minami não se importava particularmente com esse tipo de coisa, mas como alguém que a orientava. Deixar seu comportamento sem controle definitivamente não era aceitável. Se ele deixasse continuar, quem sabe que tipo de tendências estranhas ela poderia despertar. O melhor era cortar o mal pela raiz antes que a situação saísse do controle. Ele largou a faca, limpou as mãos e se virou para ela com um sorriso irônico. Parece que tenho te mimado demais, Matsuzaka-san. A demonstração física de afeto entre casais é normal. Satou não pareceu se abalar com as palavras dele, respondendo em tom casual. No entanto, no segundo seguinte, o mundo dela virou de cabeça para baixo. Quando ela finalmente entendeu o que estava acontecendo, Minami já a havia erguido em seus braços sem hesitar. Minami-senpai. Uma voz surpresa. Eu já não te disse? Parece que fui muito condescendente com você, Matsuzaka-san. Você se esqueceu de que tipo de pessoa eu sou. Sem hesitar, ele a curvou sobre seu colo. Para um Matsuzaka-san desobediente, está a maneira adequada de educá-lo. Enquanto ele falava, sua mão desceu em um movimento brusco. Um tapa forte atingiu sua bunda. Sentindo a ardência na pele, o rosto normalmente sereno de Matsuzaka Satou ficou instantaneamente vermelho. Ela abriu a boca, querendo protestar, mas Minami ignorou seus gemidos envergonhados e simplesmente ergueu a mão novamente. Uma vez, duas vezes, cada estalo ecoava na cozinha silenciosa. Isso foi uma lição de vergonha. De acordo com suas observações, embora Matsuzaka Satou tivesse pouco interesse na maioria das coisas, ela era muito mais sensível ao constrangimento do que a garota comum. Enquanto ele usasse esse método, não havia como ela não aprender. Sob sua disciplina, Matsuzaka Satou reconheceu claramente seus erros. Ao mesmo tempo, você percebeu vagamente que os interesses dela, talvez fossem um pouco diferentes dos da maioria das garotas. Usando isso como forma de pressão, você consegue pôr fim ao comportamento cada vez mais ousado dela. Minami, espere. Satou, você realmente gosta disso? Ele não esperava por isso de forma alguma. A garota geralmente calma e indiferente? Gostava mesmo de levar palmadas? Essa foi uma descoberta inesperada, mas valiosa. Neste ponto, estou começando a achar que nenhuma das garotas com quem me envolvo é normal. Minami não conseguiu conter um suspiro. Olhando em volta, desde Goto Itori no início, para Yamada Ryu, Shinjo Akane e Futaba Ryu, nenhum deles parecia particularmente normal. Ironicamente, a única normal era a garota que dormia profundamente ao lado dele, Nishikiji Shizato. Eu realmente não esperava por isso. Minami se virou para olhar para Shizato. Ela já estava dormindo profundamente. Roncos suaves e fracos escapavam de seus lábios. Ele puxou delicadamente o cobertor que ela havia chutado para o lado. Então, instintivamente, ele tentou libertar o braço direito do aperto dela. Mas depois de várias tentativas, ele desistiu. Ela estava se agarrando com muita força. Ele voltou a olhar para a tela de simulação azul clara. O estado emocional de Matsuzaka Satou estava se estabilizando. Mesmo através da simulação, ele conseguia sentir a diferença. Agora, a verdadeira preocupação é com a Kesokubandi, Riku e o resto das garotas. Para não acordar Shizato, Minami ponderou em silêncio. Por enquanto, ele não conseguia pensar em uma boa solução. Então ele decidiu continuar observando a simulação e se adaptar conforme necessário. A deficiência emocional de Matsuzaka Satou está melhorando gradualmente. E não foi só você que percebeu. Até mesmo sua amiga, Ida Shouko, percebeu que Matsuzaka Satou parecia mais humana do que antes. Ela agora expressava claramente o que queria ou não queria, não encarando mais o mundo com o mesmo olhar distante e excessivamente puro de antes. Essa foi, sem dúvida, uma mudança positiva para Matsuzaka Satou. E no entanto, durante esse processo, você se viu hesitando. Você não tinha certeza se deveria apresentá-la a Kesokubandi, a Riku e as outras garotas agora que ela tinha acabado de adquirir a capacidade de expressar suas emoções. Foi uma escolha difícil, mas você não tinha outra opção a não ser escolher. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.